Fala galera, estamos no ar com o seu podcast, o Povo Talk. Meu nome é Davi e ao meu lado está... Pedro! Muito obrigado por você estar assistindo, a gente está muito ansioso. Como você viu na thumb, você já sabe o nome do convidado, mas a gente precisa fazer essa apresentação porque é uma honra estar aqui. Estou muito feliz, muito obrigado por você estar assistindo. E bom, com quem estamos? Estamos com Azaf! Azaf! Valeu mesmo, rapaziada. Valeu geral mesmo. Muito obrigado por você pelo estar aqui, convite, pô. Valeu mesmo aí, agradecer o Povo Talk. Irado, deve ser mó trampo fazer uma parada acontecer. Então, muito obrigado mesmo aí, de verdade. E bora trocar uma ideia, pô. Esse é o rolê. Então, a gente pode começar apresentando um pouquinho esse podcast Sim, pro Azaf, por favor. para ele entender um pouquinho do nosso projeto. Irado. E eu acho que o jeito mais fácil da gente te explicar é você só olhar aqui para trás da gente, que é impactando uma geração. Esse Exato, podcast tem o intuito da gente trazer um renovo para esses jovens, porque a gente sente, a gente vê e a gente conversa com muitas pessoas e é uma sede de uma coisa que eles não sabem o que é, Boto fé. saca? Total. E a gente sabe o que eles estão buscando, essa falta de um vazio que tem Sim, dentro, e a sim. gente sabe que esse vazio é Jesus, saca? Boto fé, boto Então a fé. gente quer, com a história das pessoas, com a sua história, com a história do Pedro, com a minha história, com a história dos convidados que passaram por aqui, os que vão vir, Sim. de um jeito diferente, trazer como que é viver com Jesus. E também, mano, você também já deve estar ligado que a rapaziada também tá sedenta. Sim. Tem crescido muito, assim, esse meio da nossa idade, né? A gente fala sobre o jovem, mas nós somos. Então, Sim, a gente boto se fé. sente, tipo, total sedento por isso. Busca uma inspiração, busca, tipo, conhecer uma rapaziada que tem a mesma visão e que tem essa resposta, que é Sim. Jesus, mano. Então, é nisso que você se enfiou, é isso que você topou. e a gente é muito grato por isso, ter topado essa ideia. E bora, mano, meteu louco. Ó, parabéns, mano. Parabéns, que é um rolê. Como eu disse, é um trampo. Toda vez que você coloca um projeto, né, no seu coração, e aí Deus permite que esse projeto aconteça, ou ele mesmo coloca, é um processo, né? Então, parabéns aí por fazer isso acontecer. Total, mano. Total, velho. É exatamente isso, e é isso que a gente queria tratar hoje. E eu vindo pra cá, nas minhas convicções em Jesus, ele veio muito com uma palavra pra mim sobre a sua vida, que foi Boto fé. perseverança. Boto fé. E aí a gente quer tratar um pouquinho sobre isso, conhecer um pouco da sua história. Vamos começar, a gente sempre começa, quando a gente traz um convidado novo, começar um pouquinho com a história do cara, Entender as raízes da pessoa, Boto fé, ligado. Pra começar, assim, da onde que você é, como que começou sua vida cristã. Boto fé. Mano, só pra deixar claro, meu nome realmente é Azaf. Tem uma galera que acha que não é, tá ligado? É artístico, mas meu nome mesmo é Azaf. Azaf Lemos Miranda. Mano, eu cresci, quando eu nasci, tá ligado? Tava tendo culto em casa, de fato. Meu pai e minha mãe são missionários, aí se tornaram pastores. Então quando eu cresci já tava tendo culto em casa, assim, tá ligado? Nasci já tinha culto, uma galera. E aí eu nasci em São Paulo e com 6 meses eu fui pro interior de São Paulo, como meus pais eram missionários, eu fui pra lá. E lá eu vivenciei, sei lá, 12 anos da minha vida, mudando várias vezes de cidade, mas foi no interior ali onde eu trilhei meus primeiros passos, de fato. E então, eu tinha essa ideia do cristianismo, assim, de conhecer Deus através dos meus pais, né? De viver as bênçãos através da vida deles. Então, tipo, acontecia um milagre em casa, querendo ou não, isso chegava até mim, né? Que da hora. Um prato de comida que chegava lá, Mas foram muitas vivências, muitas histórias, até realmente eu ter o encontro real com Cristo, tá ligado? Que quando eu comecei a fazer faculdade, sou formado em publicidade e propaganda, e a faculdade foi um lugar onde eu conheci pessoas, onde eu quebrei vários preconceitos, já aqui em São Paulo já. E é ali que eu tive o real encontro com Deus, porque eu sempre fui um cara que gostei de filosofia, sempre gostei de pesquisar coisas diferentes, assim, do meu ciclo, tá ligado? Diferente da minha bolha, eu não gostava de estar em bolha. E eu tinha esse ranço, se eu posso dizer, com o cristianismo, assim, de entender o cristianismo como meus pais carregavam, saca? Mas aí na faculdade eu tive um encontro e esse vazio que você comentou no começo, ele foi tirado de mim, assim. Então mesmo eu tendo, fui ministrado desde menor, desde pequeno, eu tive o real encontro com Jesus, tipo, com, sei lá, 18, 19 anos, assim, quando eu entendi que esse era meu rolê de fato. Que da hora, mano. E você comentando que o seu encontro com Cristo foi justamente na faculdade, a galera fala muito de que Sim. quando você é cristão e você chega na faculdade, é lá onde você mais vai ser peitado, né? Boto Onde fé. que a rapaziada vai mais, tipo,
te atacar e falar sobre as coisas. E, na verdade, Sim. o seu caso foi o contrário, né? É, Você eu encontrou acho ajuda na que. faculdade. É porque eu fui pra faculdade e eu não era crente, né, mano? Então é o oposto. Não tinha como que ia acontecer. Aham. Ou eu não ia continuar. Eu era, mas eu colava na igreja, assim, tá ligado? Mas eu até entendi as questões, sacou? Aham. Por ouvir muitas palavras todo domingo, terça, quinta, domingo. Ouvi ministrações. Graças a Deus eu tive a felicidade do meu pastor, do meu pai, ser um cara que tem a palavra biblicista. Então, tipo, eu fui muito abençoado. Então tinha um contexto. Eu consegui olhar e entender o contexto, tá ligado? Das coisas que pareciam corretas, das coisas que não pareciam. Aham. De até estudar a Bíblia e tudo mais. Mas o real encontro, assim, com o Espírito Santo demorou um pouco, tá ligado? E foi na faculdade porque eu consegui, com essa visão que os meus pais semearam na minha vida, eu consegui perceber que tinha algo estranho ali, sacou? Então, aconteceu o inverso justamente porque eu não tinha isso em mim. E é isso que você fez uma fala muito, muito legal e se encaixa numa pergunta que eu fiquei me pensando Boto fé. quando eu te convidei, que é essa questão de filho de pastor. Eu queria Sim. entender isso. E aquilo é uma coisa que eu falei essa semana, que um amigo meu me falou que um filho de pastor até se desviou dessa fala, que é filho de pastor não tá salvo. Sim, Filho de pastor não é pastorzinho. sim, Não é uma coisa, De fato. outra coisa, outra coisa. sim. Aham. E como que, tipo, eu entendi que você ia a todos os cultos e tal, e como é que era o julgamento das pessoas? Você sentia que tinha uma pressão sobre você? Talvez o seu encontro com Deus foi na faculdade, porque antes talvez esse peso das pessoas, tinha alguma fé. coisa assim que Uhum. tipo, você tem que ser assim. Sim, E eu sim. vejo, e é isso que eu tava conversando com o Lucas, né? O Lucas é o Sim, cunhado é o do irmão, Azaf, meu cunhado. que é meu Não irmão. sabia Meu irmão, eu amo de paixão esse menino, É um é meu salve, amigo Tá do em meu Portugal? peito. É. É o que tá em Ah, Portugal. tá ligado. Salve, E eu tava Lulu. conversando com ele, e ele falou assim, é difícil definir o Azaf, mas Ah. é uma coisa... Ele falou, diferente? Não é diferente, é um cara sem um padrão, sem uma Boto coisa fé. assim... Acho que é mais sem preconceito, sabe? E como que era isso? Assim, como é que era a sua vivência, assim, como Entendi. filho de pastor? Tem essa lenda, né, que eu acho que ela se provou não ser lenda, que filho de pastor dá um trabalho, né? Mas eu morei no interior, como eu disse. E no interior, quando a gente chegou lá, sei lá, tinha uns 8 mil, 9 mil habitantes. Então era o padre, o prefeito e o pastor da cidade. E meu pai acabou se tornando o pastor, saca? Então foi esse o contexto que eu cresci. Com esse contexto, eu posso dizer que houve julgamentos, ou eu não diria julgamentos assim, mas tinha um nível que o filho do pastor ele tinha que estar, né? Como eu fui muito bem educado, eu posso dizer que até uma certa idade, até os meus 11 anos, que parece precoce, mas acho que até os meus 11 anos eu consegui blindar isso para a sociedade, tá ligado? Quem eu era, assim, de fato, o que o meu coração desejava, quais eram os meus desejos. Mas depois dos 11, 12 anos eu não consegui mais brecar. E uma separação que eu fiz era sempre, isso aqui é o Azaf, não é o filho do pastor. Tipo, eu deixava isso claro para as pessoas, até quando eu cometia pecados. Então eu acho que isso ajudou os meus pais e me ajudou a não ter essa comparação, sabe? Porque mesmo com 11, 12 anos eu já... Não que eu era maduro, pelo contrário, eu era um grande imbecil. Mas eu achava que eu já conseguia na minha cabeça, e eu fazendo um olhar retrospectivo assim da ideia, eu vejo que eu não me associei a eles, saca? Eu me afastei justamente para eles não terem nenhum resquício de quem eu era, tá ligado? No meu rolê na cidade, porque era uma cidade muito pequena, então eu O acabei... que você fazia? As pessoas sabiam. Exato. Então eu acabei virando um Azaf, sacou? Sim. Eu acho que por causa do meu nome também ser diferente, a parada de ir direto em mim não pegava tanto, ele é de ser filho de pastor, assim. Na escola, quando eu estudei aqui em São Paulo, a gente se mudou para São Paulo, teve um pouco mais disso, porque eu estudava junto com o meu irmão. E aí eles sabiam que meu irmão era filho de pastor, eu era filho de pastor, então tinha um pouco de comparação, assim. Mas eu não senti isso não, cara. Mas eu acho que também, mais velho, hoje, talvez eu tenha resquícios desse rolê. De ter sido, talvez, uma palavra, alguma coisa ali que foi jogada. E eu trabalho, né, como todo TDAH, eu vou na terapia e fé. Ah, tá de mentira, você brincadeira, também? né? Óbvio. Cara, todos Não, nós, não todos dá, nós, tá? não dá. Eu também sou assim, Bota o Diego também é assim, Ó, a gente o Brenner tá- também é assim. A gente tá todo pra mundo, fazer
um corte de Reels, só parando um Aham. pouquinho aqui, Só só pra gente sobre dar um TDAH, disclaimer aqui. Do Pedro, em momentos que ele tá assim. Ah, não, mano. Esse Tipo, cara ele me tá prestando aloprando, atenção velho. no que você Esse cara fala. tá- Só que ele tá aqui, Mano, ó. ele não tá prestando atenção, porque às vezes eu sumo também. Então, Não. você... É porque, mano, juro, aconteceu assim. As pessoas nem sabem que estão assistindo. Quando a gente foi fazer a nossa primeira gravação, a gente fez uma que acabou tendo um erro. Bota ligado? fé. Que foi o que a gente deve ter gravado em julho. Foi em julho, Diego? É. Foi por aí. E aí, tipo, teve um erro que a gente não fez essa gravação, a gente teve que fazer outra com o Jordélio. Entendi. Mano, eu tô graças a Deus que a gente conseguiu fazer a segunda. Porque se fosse pela primeira, o Diego cortava pra mim. Ô, a rapaziada ficou até brava, velho, porque cortava pra mim, mano. Eu tava aqui. Aí depois cortava pra mim, eu tava olhando pro outro Cara, lado. Porque, mano, que mano você deve entender, velho. lógico. E, tipo, não é que a gente não tá ligado. Não que tem o mano é momentos que... desinteressante. Interessante, Não, né? acontece. Mano, é maluco, velho. A gente Não, sente bota assim, fé. mano. Eu também Caraca. passo por isso o dia todo, mano. O tempo Mas todo. aí, tipo, perguntando uma parada, quando... Beleza, você falou que a rapaziada tinha essa visão sua, Sim. mas quando você começou a fazer seu nome, você começou a fazer, tipo, surgindo pela música, teve uma influência, né? Com quantos Sim. anos? Quando você começou realmente, tipo, a entrar nessa parada da música, que foi justamente, provavelmente, quando começou a mudar essa visão, tipo, de filho de pastor pra o Azaf, que ele tem Boto as fé. paradas dele. Você chegou a tocar na igreja, assim? Toquei, pô. Tipo, todo domingo eu tô lá cuidando do som, Sim. tá ligado? Mas teve essa transição, exatamente. Eu acho que eu consegui, como que eu falo? Me desvincular deles, né? Facilmente, assim, pra pequena sociedade que a gente vivia ali, né? Pra rapaziada. Sabiam que eu era filho dele e tal, mas graças a Deus, meu pai e minha mãe, eles são bem íntegros. Eles me ensinaram, de fato, a honestidade, né? Então, não tinha como associar os a eles. Então, as pessoas tinham misericórdia dos meus pais e oravam só, tá ligado? Era mais ou menos isso. Mas essa transição foi muito louco. Porque quando eu tinha 11, 12 anos também, teve um aniversário da minha mãe na cidade de Lins. A gente morava em Guaiçara e Lins, que é uns 450 quilômetros daqui de São Paulo. É bem longe. E aí teve um aniversário na cidade onde meus pais eram pastores. E meu pai viu que eu gostava de rap. Ele teve essa sensibilidade. Meus pais, eles são músicos também, gravaram CDs e tudo mais. Então, ele teve essa sensibilidade e ele escreveu um rap para eu cantar para minha mãe. Sobre sonhos, porque minha mãe era uma grande sonhadora. Ela é uma grande sonhadora. Então, a gente escreveu esse rap, chama Sonhador. E eu cantei, sei lá, com 12 anos isso. Então ali eu já falei, pô, eu acho interessante isso, alguma coisa ali me picou, sacou? Eu falei, mano, isso aqui é um lugar legal. E aí quando eu vim pra São Paulo, com os meus 15 anos, eu comecei a batalhar, tá ligado? Batalha de rima e tudo mais. Aí começa, né, velho? E aí consegui o TDT, foi o grupo que eu tive. E aí a gente se uniu e começou a fazer a parada acontecer. Mas desde os 11, 12 anos já tinha essa linguagem. Mas essa parada, a paixão pela música, beleza. Mas a paixão pelo rap. Porque eu acho que realmente Sim. o rap é um outro mundo, mano. Sim, é um outro mundo. universo. Então, tipo, beleza. Todos nós, quando a gente fala sobre música, beleza, eu curto muito música. Boto Mas quando fé. você fala, eu curto muito rap, é uma outra pegada. Porque eu acho que o rap, ele é uma particularidade, tipo, Sim. muito mais específica, tá ligado? Sim. E é interessante, assim, eu gosto muito mais de música do que de rap, mano. Eu acho que eu fui picado mais pela música. Eu brinco com os meus amigos que se eu cantasse, mano, eu teria uma banda igual a NX0, tá ligado? Eu não faria rap, mano. Eu acho muito mais legal, tá ligado? Mas, brincadeiras à parte, mas é o que o meu coração fala mesmo, de fato. Mas o rap me pegou por causa dessa parte de você conseguir jogar tudo o que você pensa, né? Isso foi uma coisa que me pegou. Eu não me via escrevendo poesia, porque as minhas coisas, elas não se encaixavam. E aí alguém falou, pô, mas isso é um rap. E aí eu falei, pô, legal, eu acho que eu consigo fazer isso. Então, o que me pegou no rap, que eu acho que talvez nas outras músicas, não generalizando, né? Pelo contrário, todo mundo fala que tá dentro do seu coração, mesmo que for sertanejo, qualquer outra parada. Mas no rap eu conseguia deixar isso muito mais claro. Eu tenho uma música, por exemplo, que eu falo sobre agiota sabe meu endereço, que eu tô contando uma vivência que eu peguei dinheiro com a agiota. Eu não conseguiria cantar isso em sertanejo. Eu consegui cantar e confessar um pecado através de um rap, sacou? Então, teve toda essa vivência que eu acho que o rap, eu falei, cara, tá aí. Eu posso colocar meu coração nessa parada, sacou? Então, foi o rap. O rap, eu consegui ver esse mecanismo. E aí eu falei, pô, é isso que eu vou fazer. Você respondeu uma pergunta nossa
sem a gente fazer. A gente tava... Foi mal, antes aí, do- desculpa, Total. cortei a Não, pauta. não, Melhor não, ainda. não, Melhor calma, ainda que melhor foi ainda. natural. Sabe, tipo, porque a gente ficou com esse negócio. Quando a gente foi conversar, porque eu já te conhecia, Sim. obviamente, eu já sempre te ouvi bastante, esses últimos álbuns todos eu ouvi. Valeu. E aí o Pedro, eu fui apresentar pra ele, ó. Sim. Falei, mano, Aham. esse cara aqui é muito top, cara, você tem que ouvir. Aí chegou lá, a Ele Jota falou. sabe meu endereço. Ele Não, mandou pra esse mim cara. Eu uma nem mandei música. música, eu não mandei música, porque pra você mim... falou pra eu pesquisar, eu pesquisei. É, vi. eu ouço suas músicas no aleatório. Bota fé, Tipo, irado. elas vão, parece que vão linkando uma na outra e vai. Daqui a pouco eu tô ouvindo o Big, você com o Sim. Big, tô ouvindo um TDT, eu ouço muito TDT, o TDT tá na minha... Sim, tá na TDT é minha... maravilhoso. na playlist, né? Na minha playlist. E é isso. Aí ele falou pra mim assim, o Pedro falou pra mim, cara, eu senti que o Azaf não é um rapper cristão, assim, do jeito de falar, Jesus salva, Sim. tal. Ele falou, cara, eu senti que ele fala o que ele vive. É. Aí eu falei, caraca, isso é muito real. E eu falei, cara, ele é exatamente o que a gente tenta fazer como podcast. É que assim também. Né? Bota fé. Através da vivência, Uhum. trazer uma forma de mostrar Jesus. Cara, ó, a gente viveu isso, o convidado viveu isso, e, cara, esse não é o caminho, mano. Bota fé. Uhum. Esse não é o caminho. É, Entendeu? Eu acho que, tipo, com a sua música, talvez você falando, Jesus salva, ou tendo uma banda, tipo, igual a gente vai ter aqui, tal, o Mergulhar, que vai vir o Thiago do Mergulhar, Pô, cara. é bravo. Eu gosto muito Você conhece? dele, mano. Entendeu? Mano, Pô, é eu da gosto hora, né? demais. Ele foi um parceiro, a gente tava na Sony junto, né? Uhum. Sim. Eu tava na Você vai Sony. ver ele aqui. Você vai ver ele aqui, Você vai ver. aqui. Daqui a pouco ele tá chegando. Pô, eu gosto demais desse cara, mano. Gosto demais desse Será cara. que estamos fazendo, Já- organizando um feat aí? Pô, um dia a gente vai fazer isso acontecer, pode pá. E- Mas, tipo, o que eu tinha falado, assim, tipo, pra expressar o que eu tinha... Porque tem vários meios de você evangelizar uma pessoa. Sim. Então, a maioria das músicas que a gente ouve, a gente vê as pessoas, tipo, falando sobre uma forma de transmitir, deixa eu tentar não generalizar. Mas é a pessoa justamente falando o que eu disse pra ele, que é, mano, aceite Jesus porque ele é o caminho, Sim, ele é a boto verdade fé. e a vida. Isso é um jeito maravilhoso de você evangelizar alguém. Mas também, tipo, que eu vi que a sua parada é diferente, porque você fala o que você sente, e é justamente isso. Mano, eu ouço muitas pessoas, tipo, fazendo isso, que é o que eu curto muito. A pessoa falar o que ela sente, mano, eu vivo isso, Sim. tá ligado? Eu vivo isso, é isso que eu sinto por ter Jesus na minha vida. Sim. E por conta disso, a pessoa, quando ela ouve, ela ouve alguém que tá expressando o sentimento, e ela, caraca, ele expressou um sentimento que eu tava sentindo também. Eu Sacou? É acho muito isso. louco. Essa é a minha definição de som. Mas ela não existe, né? Então, por mercado, se torna gospel. Mas essa é a minha definição de som. Eu acho muito louco quando. Eu nunca entendi. Por exemplo, quando Jesus chega e fala assim: segue-me. Eu nunca entendi esse rolê. Siga-me. Eu falei. Não é possível que foi só siga-me. Ele teve uma ideia ali, pô. Ele ficou persuadindo os caras. Ele trocou ideia. Mas, na real, o siga-me, quando ele vem transbordado de sentimento, e era Jesus que estava falando, ele vai a algo a mais, né? Ele vai além não é só siga-me, é muito mais profundo que isso. Imagina você escutando isso de Jesus. Então, eu fico tentando colocar nas minhas músicas isso, esse sentimento, sacou? Tipo, eu posso falar uma palavra, sei lá, pão, dá um exemplo idiota, mas como eu vou transmitir pão com um sentimento de Cristo, Entendi, tá ligado? Que vinha do reino, assim. Porque eu jogo as minhas vivências, mano. As minhas letras, elas são... Eu vejo, por exemplo, o Matuê jogando a vivência dele e causando algum tipo de impacto na vida das pessoas. Eu falo... Tem alguma coisa nele, que eu não sei o que é, que faz isso acontecer. Eu peço isso pra Cristo, tá ligado? Pra que quando a pessoa escute, ela sinta uma vibe, que eu posso usar essa palavra genérica, vibe, mas a gente sabe o que é, que ela sinta algo e fala, cara, eu nunca senti isso. Então... a minha fonte vem dele, sacou? Então eu falo das vivências. Quando eu cito a agiota sabe meu endereço, na música ali eu tô colocando realmente uma vivência de pagar aluguel, de tomar decisões erradas, mas de querer chegar num lugar, de você achar que tá fazendo certo, mas você não tá fazendo. Você tá fazendo com as suas forças. Então eu coloco isso, tá ligado? É o jeito que eu só consigo fazer isso. Eu não consigo fazer de outra forma, tá ligado? Eu nem sei como fazer de outra forma. Então, graças a Deus que você sentiu isso, mano, porque é o meu real intuito, saca? Jogar o meu sentimento ali pra ficar palpável, tá ligado? Essa é a minha maneira que eu tento fazer. Depois eu tenho até, mano, perguntas específicas, assim. Porque
Porque, resumindo bastante uma história, por exemplo, você citou quando você começou a gostar de rap. Mano, mesma parada. Só que a minha situação foi, eu tava vendo no Spotify, do nada me aparece um Projota da vida. Ah, boto fé. Aí irado. eu acho que muitas pessoas começaram a ouvir rap por conta disso. Tipo, começou a ver, Sim. ouvir o negócio e, caraca, uau, é isso. E aí, quando eu me lembro até hoje, 13 anos ouvindo o bagulho. E, mano, eu sempre curti muito. Aí, como ele foi a primeira pessoa que eu vi, quando eu passei a ter esse amor por podcast, eu pensando, caraca, mano, ia ser muito da hora ele aparecer. Aí, quando ele colou no Flow, aí Entendi. mano, eu preciso assistir essa parada. Eu assisti a Irado. transmissão certinho, o tempo certinho. Só que no momento, me gerou uma frustração. Qual? Por quê? Porque ele chegou lá e ele começou a falar sobre outras coisas e tal. Só que, mano, eu quero que ele fale sobre as letras. Eu ouço uma parada, ele precisa explicar essa letra. Só que, mano, você pensando no Igão e Monark da vida, eles não vão ouvir, tipo, tudo do Projota. Sei, sim. E eles começaram a falar de game. Eu me frustrei pra caramba. Cara, eu quero perguntar sobre uma letra. Então, essa situação eu tô muito feliz, porque eu tenho a oportunidade de sentar com a pessoa que eu ouço e perguntar, tal letra. O que isso significa pra você, Bravo. tipo, numa maneira mais poética? Sim, Sacou? sim. Então, é isso que depois eu quero perguntar algumas Boa, coisas boa, vamos específicas. fazer. E eu acho que esse sentimento linka muito também com a Tu Me Amas, Pedro. Sim. É muito brabo isso. Mano, Tu Me Amas, Pedro é uma música assim que eu nunca mais vou acertar nenhuma igual, tá ligado? Posso ter uma música que bata muito mais, mas ela trouxe algo que eu nunca imaginei. Vou te dar um exemplo. Meu irmão, ele canta de fato, né? Ele canta. Canta assim, muito autotune, bem, eu só muito canto com bom. autotune. E ele canta de fato. Ele E- faz umas palhinhas, né? Na sua Tem umas músicas que ele participa. E salve a Isa, tamo junto. E uma parada maluca é que quando ele tinha 10 anos, eu acho, ele gravou um CD infantil. E nesse CD eu até participo cantando um rap e tudo mais. Legal. E a ideia da música sempre teve atrelada ao meu irmão. Nesse sentido de carreira, de construção, nunca teve atrelada à minha parada. Então Tu Me Amas, quando eu faço essa música, Deus permite que eu faça, e eu coloco pra fora a parada e os relatórios que vêm de como as pessoas estão se sentindo impactadas com isso e tudo mais, eu não imaginava, porque isso era um rolê do meu irmão, era um rolê dos meus pais, não tinha a ver comigo, sabe? Eu fazer uma música e as pessoas falam, pô, isso mudou minha vida, ou pô, isso me tirou da depressão. E todos os dias tem comentário lá no YouTube dessa música. É uma música que mudou minha Essa vida. música é- Ela mudou minha vida. E eu tenho dificuldade de cantá-la. Porque ela me leva a um lugar que eu tava realmente ali, Zé. Tu me amas, tu sabes, pai, tu sabes. Eu tava realmente naquele lugar, então eu tenho até dificuldade de cantar ela. Não, ela é uma música que emociona muita gente. É. Não é a minha música preferida é Assassino. Ah, pô, Sim, né? e é uma música que eu gosto mais da mixagem, da masterização Não, dessa. eu vou muito pelo som. E eu vou falar, eu comecei a ouvir mais rap depois do João. Do João. Pô, me ajuda aí, mano. Pô, o João. O João tem bastante no Brasil. né? É irmão da Carol. Ah, tá. Aí ele começou a falar de você. Você que era e um ele rapper, mano. Não, não, Ah. não. Falei, E aí, rapper João. não, ele é um menino que eu conheço e tal. Não, salve, João, da hora. E aí ele gosta muito de você, Sim, de sim. vocês, eu lembro na época que ele gostava muito. E aí eu comecei a ouvir outros rappers e tal, e eu comecei a ouvir circular, comecei a ouvir muito trap, porque eu gosto muito da batida, eu gosto, Pô, trap é irado. eu gosto de uma música mais rápida, Sim. algumas coisas assim. E eu acho que é isso. Ainda, naquela época não tinha a visão do rap como tem hoje, sabe? Sim. E a construção não tinha um rap gospel, assim, alguma coisa. Acho que é Sim. por isso que você não se encontrava ali. Você via mais o seu irmão, né? Porque o seu irmão é um cantor mais, assim, de banda, mais um Sim, cantor mais... congregacional, né? Isso, O novo congregacional. termo. Ele canta. Ele canta, Eu já canta. ouvi ele cantando lá na igreja do seu Sim, pai é, e tudo. sim. Você tocando bateria e É, tal. infelizmente. Ah, você amassa na batera? Não, mano, sou muito ruim. Ah, Eu achei que você amassava. Eu falei, não, ele toca bem, velho. Mano, eu toco bem pra uma igreja que tem um baterista, entendeu? entendi. Eu toco Mano, eu sou muito fã, bem. eu quero muito Não, aprender. Não, mas assim, eu cresci tocando bateria, então, tipo, eu Ah, tenho tá. uma noção do congregacional, eu toco, levo legal. Mas eu não me considero um baterista, não, pelo contrário. Então acho que minha história no rap começou muito Entendi. com ouvindo vocês. Ouvindo o TDT, né? No Sim. TDT, na época, você ainda tava no TDT. Sim, Cheguei a pegar uns tempos que vocês faziam live, você, o Big e tal. sim, o Boa. E- Ó, o TDT foi importante. O que o que TDT... foi, né? E eu perguntei uma vez o que significa TDT. Aí vocês não me falaram na época. Foi mal, cara, porque esse nome é segredo? tão... Não, é que esse nome é tão ruim, tipo assim, é um nome tão ruim, que aí a gente Sério? só deixa a sigla, TDT, tá É, ligado? mas
favor, me fala. Não, TDT significa tudo Deus tio. É um nome horrível. Ah, então tá bom. Era isso que Pera, eu imaginava. tudo Era Deus? isso que... Tudo Deus tio. É que te lembra a gíria que tinha tio? E aí, tio? E aí, tio? Aham. Agora é pai, né? Evoluímos aí. Pai, É. bro, mano. Não, então eu nunca gostei desse nome, mas é um assim. nome, tipo, Mas da hora. encarei, mas era um nome bem infantil, né? E pra época a gente, sei lá, eu tinha 15, 16 anos, ornava 10 anos atrás, 11 anos atrás quando a gente começou. Então, tipo, ornava, mas hoje não ora mais. Mas foi um grupo muito importante. A gente gravou um álbum chamado Parousia, que Sim. significa A Chegada do A Rei. chegada do rei. Esse álbum aí foi incrível, assim, tipo, foi muito bom. Mas como você disse até antes, eu acho da hora deixar registrado, eu conseguia já ver um cenário, porque tinha um Cubo, tinha Pregador Lu, então eu conseguia ver que tinha uma galera fazendo, sabe? Mas eu não sabia se eu queria fazer um rap gospel, sacou? Tipo, eu não acho que meu conflito era esse. Aí as pessoas foram me colocando, e aí eu entrei na Sony, né? Que era uma gravadora gospel, Sim. e as coisas foram acontecendo isso. Mas eu nunca me enxerguei, nunca falei assim, em voz alta, sabe, no banheiro. Nunca falei, pô, eu sou um rapper gospel. Eu nunca falei isso, velho. Mas porque eu entendo a música de um jeito diferente. Mas dentro do mercado eu sou. Isso não tem como romantizar, de fato. Entendi. Sim, eu disse isso, que você não conseguia se ver, porque eu Sim. acho que eu não consigo ver alguém fazendo o mesmo jeito que você faz. Tá, nunca ouvi o Boli sozinho. Sim, o olho é brabo. Eu nunca ouvi o Boli. Eu gostei sempre muito do Big e de Aham. você. Sempre que eu tô ouvindo, mais você do que o Big. Boto fé. Mas o Big já é mais. Eu acho que ele é mais rapper. Ele deixa as coisas um pouco mais claras, É, né? Eu e- posso usar isso assim. É porque o Big é um rapper, né? Sim. Ele é realmente um rapper. Eu sou um fajuto, né? Que só me Nada. finge de rap, então, mas ele é um rapper real. Então, as linhas dele são muito mais afiadas, né? Sim. Eu conto mais, eu jogo mais ideias, eu divago mais. Eu tô divagando sobre um assunto dentro da música, sacou? Aham. Mano, e você comentou realmente sobre a cena, que né, o que tinha era o Cubo, Sim. o Pregador Lu. Mano, eu sou um baita fã de Pregador Lu. Não, Aquele, lenda, né? o Árvore de Bons Frutos que ele Nossa, gravou, irado. que era meio que um cenário assim É no tapetinho. verdade. Mano, eu assisti tantas vezes aquele negócio, já tenho tudo decorado. Muito bom. Mas você falando sobre isso, tipo, a sua influência, quando você começou, você falou que o teu pai, ele escreveu a sua primeira letra de rap, Sim. então ele deve ter uma grande influência Sim, total. na tua caminhada, mas, tipo, o maior exemplo, quando você via, tipo, nessa cena que você começou, quem foi, ou o que foi, se não foi alguém? Eu vou ser muito honesto, assim, foram bandas como Restart, NX0, Fresno, tá ligado? Eu não posso mentir aqui pra você. Tipo, eu escutei muito mais isso do que rap, sabe? Eu fui escutar... Porque, por exemplo, o que chegava no mainstream, eu morava no interior, então o que chegava do mainstream eu escutava. Não chegava Racionais do mainstream, sabe? Então a única coisa, eu lembro de estar no interior e escutar Vida Louca Parte 1. Foi a primeira música que eu escutei. Eu ficava cantando e meus pais não viam problema, porque fé em Deus, que ele é bom. Tipo, Que tá ligado? meu irmão, Eu não na via cabeça. problema. Ou Era ouvi isso. uma música que o nome é Jesus Chorou, tá ligado? Mas- Então Era vai achar tipo que é um isso. negócio, né? Então minhas influências, elas foram, no começo, assim, da minha ideia de musical, foram mais rock, assim. Tem uma banda que eu gosto muito, que chama Underoath, foi apresentada por alguns amigos meus. Então, The Almost, que é tipo rock melódico, rock com grito. Eles fizeram... Eu lembro que essas coisas, elas me deixavam, porque falavam de coisas, de emoções, assim, sabe? Sim. Falava de um cara que perdeu a namorada. Eu achava isso maneiro, eu achava fofinho, eu Pô, gostava. Link Park, um Pô, negócio entendeu? desse, né? Então era mais nesse rolê, mas quando eu entendi rap, eu lembro que foi esse álbum aí também que me pegou muito, assim. Um pouquinho antes, naquela sala do próprio El Cubo, que o DVD que eles gravaram, pô, esse DVD é absurdo. E aí, quando virou minha chave, de fato, de entender, meu pai, novamente, com um papel fundamental, ele mostrou Triunfo, um clipe do Emicida. Ele falou, Azaf, olha isso aqui. E me mostrou assim que saiu. Ele tinha acesso à internet, eu não tinha, né? Ele me mostrou essa parada e eu lembro de estar vendo em pé com ele, assim, e tá vendo o clipe Triunfo. Falar, caraca, isso aqui é muito louco. E era o álbum do Emicida, pra quem já mordeu um cachorro até que eu cheguei longe. Então, esse álbum foi o que impactou, assim. Eu ouvia todas as músicas, pô, era bizarro. Ele é muito bom. Que eu me lembro, assim, de rap, de fato. Mas então, tipo, por exemplo, você falando que você viveu no interior. Quando você chegou pra Sampa, então o negócio foi... Você começou a ver muito mais coisa, né? Porque Sim. você tinha muito acesso aos conteúdos e a Sim. influência deve ter aumentado muito mais, né? Eu comecei a batalhar, né, quando eu cheguei em São Paulo. Eu cheguei, Aham. sei lá, tem 12 anos, se eu não me engano. Eu tinha 15 anos, tô com 27. E aí eu comecei a batalhar. Comecei em batalha de rima de praça.
Foi a primeira vez que eu batalhei. A primeira vez que eu batalhei na minha vida, olha que louco essa história. Eu batalhei contra o Fala Tuzetrê, mano. Caramba! Primeira ele, vez. Ele é primo de um amigo meu. Irado, Eu conheci. Eu Tipo, não aquele é conhecia primo de um colega, né? O cara vai Não, puxar- esse é primo do Brincadeira. colega meu. Porque do nada eu tava no aniversário dele, aí ele, pô, esse daqui é o meu primo. Eu falei, beleza. Nossa, Conheço, Fala Tuzetrê é mano. muito Conheço. top. velho. Pô, Meio tanto que eu aleatório. até quando eu lancei o álbum antes da terapia, eu mandei o merch pra ele. Ele fez uns reacts lá. Agradeço Nossa, que demais. legal, mano. Pô, parceiro, de fato. Ele, bravo. Ele mora aqui perto. Ele mora aqui no Real. Grade, se eu não me engano. É. E aí eu fiz uma. A primeira batalha foi com ele, mano. Ao TDAH, você viu, né? Já veio, foi. Não, veio, eu voltou, também veio, vou. voltou. Não, você não tá vendo? A gente aqui no papo às vezes dá umas. Mas é bom todo viajadas. mundo ter, que pelo menos a gente entende, né? É, Exato. aí pra gente faz sentido. Aham. Fato. Mas aí foi isso. A minha primeira batalha foi com ele. Eu lembro que o Boli, ele falou assim: não, Zazá, pode pai, a gente colocou, fez um esquema aqui, colocou você com o cara suave. O cara Nossa, suave. suave. Mano, o Fala TZT era o mais brabo na época. Tipo, ele ganhava Santa Cruz, ganhava várias paradas. Então foi engraçado, assim. Tipo, eu não lembro uma palavra que eu falei. Eu não lembro uma palavra. Eu só sei que, tipo, foi 2-0. E eu saí e as palmas eram, tipo, caraca, foi muito humilhado, tá ligado? Mas eu agradeço a rapaziada que tava lá, porque me ajudaram aí. Alvarenga Rap City, muito tempo atrás. E eu fiquei muito impactado porque eu conheço o pai do Azaf, né? Sim. Eu conheci vi uma ou duas vezes. E o perfil dele, eu não imaginava que tinha sido ele, assim. Tipo, porque ele é um perfil de uma pessoa mais séria, né? Uhum. Ele é mais na dele. Acho que sua mãe que é mais... Uhum. Que ela fala mais. Sim, sim. E é mais, assim, despojada, assim, Sim, e tal. extrovertida pra frente, pá. Extrovertida, isso. E eu não imaginava que tinha sido seu pai, saca? Eu Meu falei pai assim, sempre "Nossa, escutou mano." muita coisa boa. Meu pai e minha mãe sempre escutaram muita coisa boa. Mas meu pai, ele sempre foi um cara... Essa sensação que eu tenho, né? De não ter um padrão, saca? Tipo, eu acho isso interessante. Você não tá... Nós estamos dentro de uma bolha, né? Sim, A igreja é uma bolha. não tem como falar que não. É, exato. E eu senti que ele sempre buscava... Pô, ele apresentar para um filho dele, Emicida, é uma sensibilidade. Eu tenho um privilégio também de ter um pai, tá ligado? Isso é um privilégio hoje, querendo ou não. É um rolê aqui. Então, e ainda, dele mostrar algo que, se fosse assim, ter a sensibilidade, falar, isso aqui se comunica com meu filho. Então, foi muito importante, assim, na minha trajetória. E até hoje, até hoje. Ontem eu fiz um show aqui perto, no Los Pérez, e ele tava lá, foi a primeira vez que ele me viu ao vivo depois de muito tempo que eu tava fazendo show. Fiz em BH, fiz no Rio, Sim. em São Paulo a gente tava procurando um lugar legal pra fazer. E eu fiz lá e depois de muito tempo ele viu um show meu. E foi muito maneiro, assim, dele ver a construção de que a gente se tornou. Então até hoje ele me ajuda a fazer a parada acontecer, de fato, tanto ele como minha mãe. Da hora isso, né? Porque eu já vi muito mesmo de músicos. Você falou que seus pais são músicos, Sim. né? Tipo, dos músicos, eles terem uma... tipo, reagirem bem com qualquer outro tipo de música sem Sim. ser rap ou Sem funk, ser rap né? ou Sim. Então, ou se funk. você mostra, assim, a reação deles... É uma reação positiva, Sim. isso é uma situação que tipo, não acontece na maioria das vezes. Eu já vi vídeo no YouTube, por exemplo, um compositor de música, sei lá, X, falando com um funkeiro, e aí o cara amassando, não, isso não é música, isso... E ele Sim. realmente te mostrar, o teu pai, ele se dedicar e buscar falar, não, isso se comunica melhor com ele, Sim. e é uma parada que ele gosta, mano, isso é uma reação até, tipo, diferente, né? Total, total. Por isso que eu falei que eu sou muito abençoado, mano. Eu tenho essa consciência. E eu acho que não sei se algum pai vai assistir isso, mas eu acho que é importante a gente ter essa sensibilidade com os filhos. Porque hoje, vou ser honesto com vocês, assim, eu congrego numa igreja chamada Assembleia de Deus, de Quebradinha, que tem lá 220 membros. E na minha igreja, os adolescentes, eles podem ter escutado o Matuê. Provavelmente escutam. Porque eles são influenciados por isso. E eu não tô criticando o Matuê, pelo contrário, mano. Eu sou fã do Matuê. Desculpa, eu não sei se podia falar isso. Mas eu sou fã de como ele construiu a arte dele. Eu sou fã de todo mundo que sai do 0 e chega ao 100, saca? Eu acho que isso é muito... tem alguma coisa a aprender. Então, mas tem muita gente escutando o cara. Tem muita gente escutando outras pessoas, um Borges, qualquer outra parada que tá no cenário. Porque hoje no Spotify, como você disse, tudo é acessível, né? Sim. Tipo, na mesma playlist que tá o Azaf, pode estar o Borges, pode estar o Matuê. E é o que acontece quando eu vejo nos relatórios do Spotify, da Deezer. Eu tô nas mesmas playlists que esses caras. Então, os pais precisam entender qual que é do filho, se é do rap ou se é do forró, de qualquer parada, e ter essa sensibilidade. Eu acho que é um ponto E que não eu... se vendar. tipo assim, pô, não é porque eu não gosto, né? Meu pai, graças a Deus, teve essa sensibilidade. E não quem sou eu pra dar algum conselho pra alguém. Mas
Se tiver algum velhote, alguma velhota, eu acho que é legal você tentar isso. E então eu imagino que quando você falou assim, pai, eu quero seguir isso. Quando você chegou em São Paulo, pai, eu quero seguir essa caminhada do rap. Qual que foi a reação dele assim? Quero ser um rapper. Aí ele já falou assim, já sabia, mano. Já tinha te apresentado o caminho. Sim e não. Sim e não, não no sentido que eles cortaram minhas asas, né? Mas no sentido que a família, cara, ela tem preocupações básicas, né, mano? A gente tem preocupações básicas. Quem ama a gente, na real, eles querem ver a gente bem, Sim. tá ligado? Então eu fiz uma faculdade. Eu nunca sonhei assim, tipo, vou me jogar e fé. Eu sempre fui dando os passos até as coisas iam acontecendo. Então eu me formei em publicidade e propaganda, trabalhei em algumas agências, trabalhei em banco, tipo, de cobrança, trabalhei em várias coisas, lojas. Então eu fui dando passos. Então, tipo, eu dava um passo numa faculdade, ali, passava o semestre, pô, fazia um clipe, tá ligado? Eu ia, tipo, administrando, assim, conscientemente. Então, foi uma coisa natural. Não foi uma coisa que eu bati na mesa e falava, você e tal, tal. Não tive essa pretensão, não. Eu acho que você realmente acreditou no seu sonho. E eu acho que é por isso que Sim. Deus tocou, acho que no meu coração de trazer essa palavra perseverança. Sim, Encaixou muito agora, então eu acredito que veio mesmo de Deus. Quando Sim. me falou perseverança na vida do Azaf, eu acho que isso, ele tinha o sonho dele, mas ele não falou, ah, não, esse é meu sonho, vou deixar aqui. Sim. Não, ele foi lá, mano. Pra gravar um clipe, precisa do quê? Precisa de grana. Então Sim. vamos lá, vamos trampar, vamos fazer. Muitas vezes você não vai conseguir mirar no seu objetivo Real. e ir reto nele. Reto Sim. nele. Na maioria Vai- das vezes. Tem muito processo. A gente teve a ajuda muito facilitou muito a gente ter esse podcast com a estrutura que a gente tem por causa do Di, mas até chegar nesse dia demorou uns 2 Total, anos. mano. Foi um tirar do trabalhar de Deus na roteiro, vida essas dele. paradas, eu acho que, tipo, De 2 anos. eu entendo um pouco, porque, mano, você tirar uma parada do roteiro, você pensar, mano, eu tenho a minha vida, eu tenho um monte de parada pra fazer. Muito provavelmente, mano, o que você falou, você tinha que conciliar uma par de coisa Sim. Então imagina, você botar na sua agenda, tá, então beleza, eu tô estudando, aí depois você tem o trampo e você ainda quer fazer um clipe porque você tem o seu sonho pra fazer. Sim. Obviamente, tipo, o seu sonho não ia ser, beleza, eu quero trampar nessa loja e ter um cargo Sim, bacana. sim, Tipo, boto fé. você tava ali porque você era um visionário, né? Sim, Então, ainda hoje é. Então, você conciliar as coisas quando você tem um sonho, mano, é muita correria. Muita correria. E o que você deixa, assim, pra alguém que tem o sonho de seguir a carreira musical, assim, porque a gente principalmente no meio gospel, vamos trazer pra Sim. gente, porque a gente conversou com o Pedro Gomes e ele trabalhou muito no meio do rap com esse pessoal, todas essas pessoas que você louco. citou, ele trabalhou, ele foi o nosso último convidado, Que louco. e ele falou que hoje em dia ele conseguiria viver nesse mundo sendo cristão. Sim. Uhum. O que você deixa, assim, pra pessoa não se desviar? Como que foi isso pra você? E o que você deixa pras pessoas, assim, sabe? Boa. Você tem esse sonho, cara, mas, persevera nisso. Faz isso. Eu vou ser muito honesto com vocês, assim. Tudo que você falou sobre um processo, né? De a gente entender qual é o time. E às vezes a gente se frustra, né? E vai acontecendo. Às vezes não, a maioria das vezes. Eu acho que você tem que estar preparado. Por exemplo, ontem eu cantei numa casa. Eu toco, a maioria dos rolês que eu toco, eles não são cristãos, sabe? E eu não chego lá falando, pô, Jesus te ama e tudo mais. E não que eu critique quem faz isso, pelo contrário, mas não é minha vivência. Eu fui preparado para isso. Eu não acho que é um rolê para todo mundo. Como não é um rolê para todo mundo chegar aqui e falar para 200 pessoas ou para uma pessoa. Eu acho que tem pessoas que têm esse dom, ou esse preparo, tá ligado? Esse chamado, enfim, como as pessoas quiserem chamar. Então eu entendi e me preparei para aguentar um pouco mais, sabe? Tipo, então eu sento numa roda, como ontem. Sentei numa roda com umas pessoas fumando maconha, tomando a cerveja delas, e eu ali. Essa é a minha vivência. Mas porque eu me preparei, tá ligado? Realmente me preparei pra estar ali, pra isso não me afetar de uma forma que minha mente fosse, tipo, caraca, mano, o menor tá fraco. Eu me preparei. E depois de 4 anos de casado, eu me sinto mais preparado ainda. Claro, eu sou um neném ainda, não sei nada da vida. Mas tudo pra dizer que tem 11 anos que eu venho me preparando, vou nesse rolê. Eu lembro que eu ia numa batalha, e na outra semana minha mãe falava, não vai. Na mesma batalha. Eu falava, como assim? Hoje você não vai.
Eu ia na outra semana, mãe, eu posso ir? Pode. E não, essa você não vai. Porque era um preparo de falar assim, opa, vai, volta, calma, tá ligado? De entender o ambiente, calma. Então isso foi me moldando, tá ligado? Pra que hoje eu sente em qualquer rolê, troque ideia com qualquer pessoa. Tudo isso pra responder a pergunta que... O que você deixaria para as pessoas que querem seguir esse sonho? Exatamente. Esteja pronto, preparado para exatamente onde você vai chegar. Tipo, pô, meu lugar vai se falar com pessoas que não têm a mesma vivência que eu. Eu acho que você tem que se preparar, tá ligado? Espiritualmente, se você tem a fé que a gente tem, se você não tem, mas se preparar porque, mano, tá nesse vivência, como ele disse, hoje em dia eu estaria bem. Você tem que tá firme, tá? Ele tem que estar legal. Eu deixaria esse ponto assim. Tem certeza que esse é o seu rolê, sacou? Mas mais a fundo, acredite, mano. Abrindo aspas, desculpa, um pouquinho grande, nosso álbum Antes da Terapia tá concorrendo ao Grammy. E é uma coisa que a gente nunca imaginou, tá ligado? Como o melhor álbum do ano, gospel. A gente nunca imaginou isso, mas a gente fez isso com um microfone de R$300. Eu não tinha um microfone, não tinha equipamento, tinha um microfone de R$300. E como que foi? Amigos meus olharam pro projeto e falaram assim, pô, vamos gravar um clipe, vamos nos ajudar. Eu gravei o clipe em parceria, mixagem, masterização foi com o meu mano Lockout, tudo em parceria. E a gente fez acontecer um investimento no máximo, assim, ó, estourando de R$2.000, colocando todo o contexto. E a gente tá concorrendo ao Grammy, tá ligado? Tipo, Deus faz coisas. E como foi esse sonho? Eu falei para um mentor que eu tive, Maurício, ele perguntou na primeira vez, qual é o seu sonho na música? E eu falei exatamente essas palavras em novembro de 2020. Eu falei, meu sonho é que um dia eu concorra ao Grammy. Na sala minha mina estava, e não que ela desacreditou, pelo contrário, ela sempre acreditou, mas ela deu uma risada, tipo assim, cara, esse menor é louco, ele falou isso. Porque ela sabia esse sonho. Sim. E você ali, nunca tinha externado. Assim. Nunca tinha externado para outras pessoas, mas eu falei, pô, agora em 2022, há um mês atrás, eu recebi uma mensagem. Azaf, seu álbum está sendo indicado ao Grammy. Não, então, é um sonho que Deus coloca, sei lá, é um sonho que eu falei para Deus em algum momento, que eu nem me lembro. Mas ele olhou e acreditou. Então, essa mensagem que eu deixaria, assim, de fato, acredita, mano, acredita porque as coisas acontecem. E não tem algum sonho aí que parece doideira, tá ligado? Total. Mas acredita, mano. E agora, já que você já falou do Grammy, foi mal, cara. desculpa. Não. Aí Eu tô amando gancho, esse papo velho. porque realmente tá fluindo muito, da hora, cara. uma Eu já sabia Tô falando que ia ser bem, muito rapaziada? bom. Você nem leu Cara, o roteiro, você tá falando a Cara, parada, mano. você tá muito lá, legal. E esse sentimento. O que você sentiu na hora que você recebeu essa Você notícia? é louco, foi emocionante, mano. Foi emocionante, assim, eu tava... Cara, é muito louco como Deus faz coisas que, em dias, né? Toda vez que eu tô muito na bad, eu falo, pô, vai vir uma notícia boa. Porque eu sei que eu tô muito, assim, a parada tá... Eu não consigo, eu não tenho mais ar pra respirar. Deus manda é o Consolador, né? O Espírito Santo e joga uma parada assim, fala, caraca. Tava precisando disso. Você isso, dá um respiro e você vai, assim. Então, eu lembro que foi 10 da manhã de uma segunda-feira, de uma terça-feira. E eu tava nesse dia. Eu ia lá, precisando pagar o aluguel, na loucura. Deus já mandou a parada, a gente já conseguiu acertar. Então a gente tava, tipo, no respiro e na loucura de fazer mais acontecer pro resto da semana. E eu acordei, abri a geladeira e abri o celular. Que louco, abri o celular e vi a Ludmilla. Sabe a cantora Ludmilla? Uhum. Ela recebendo a notícia no aeroporto, mano. Que no avião, ela tava dentro, esse vídeo rodou assim na internet, ela tava no avião e a pessoa chegou e falou, você olhou o celular? Ela falou, o quê? Ela até pensou que era uma notícia ruim, assim, pra expressão dela. Ela falou, olha o celular, você foi indicado ao Grammy. E ela fala, caraca, e ela fica, tipo, muito feliz, dá um abraço na mina dela e beleza, eles saem, assim, o vídeo acaba. Eu falei, nossa, deve ser muito chave sentir isso. Porque na minha cabeça, mano, eu nem sabia que era esse dia que falava da indicação do Grammy, eu não tenho esse, tipo, assim, nem sabia o que... Não, você não tava esperando. Aquilo foi um sonho que você falou há 2 anos atrás. E tipo tem... assim, E joguei aí, no ao mesmo dia vento. aconteceu Sim. isso. Aí eu abri, isso foi no meu caminho, quando eu levantei da minha cama e fui até a geladeira, até a cozinha, mano. E quando eu abri a geladeira lá, eu vi esse vídeo. Falei, nossa, que sentimento legal. E aí, quando eu fechei a cozinha, a geladeira,
Fechei a cozinha, ótimo, né? A TDAH. É. Quando eu fechei a geladeira. geladeira, voltei, eu abro meu celular, a Lauren da Sony, minha irmã, assim, me salvou muito. Seu álbum foi indicado ao Grammy. Caraca. Tipo assim, foi muito Uau. bizarro. Aí eu comecei a chorar, que a Lari viu eu chorando, eu sentei no chão, assim, da minha casa, eu comecei a chorar. Falei, Lari. E ela veio, tipo, ela viu que era um choro de felicidade, sacou? E eu falei, a gente foi indicado ao Grammy, aí a gente começou a chorar demais. E aí eu liguei pros meus pais, liguei pros meus sogros, liguei pra toda a minha família, liguei pra todo mundo que participou disso, sabe? E todo mundo era a mesma reação. Mano, não, isso é mentira, não é possível. Geral foi ver no site mesmo se era real e tudo mais. E eu só acreditei mesmo quando o Grammy postou no Instagram deles Sim. lá a minha foto. Eu falei, caraca, os caras realmente conhecem o Zazá de alguma forma. Mas foi um sentimento maravilhoso, cara. E Deus teve misericórdia. Eu sinto, cara, que eu encerrei um ciclo. Sendo bem honesto com vocês, assim. Tipo, a música é maravilhosa. Isso tudo é maravilhoso, mas eu sinto que encerrei essa jornada. Não da música em si, mas, Sim. tipo, de estar de frente disso. Talvez o meu lugar hoje esteja na igreja, cuidando do som, da igreja local, que é tão importante, né? Porque eu acho que todo artista cristão, ele tem que congregar. Acho que é muito importante. Então, Deus me deu o privilégio ainda de, cara, eu vou te dar uma indicação Grammy, para você um dia contar para os seus netos, contar para os seus filhos, porque eu não sou um cara que vai viver para sempre de música. Eu não me imagino assim, sabe? Cantando para multidões. Eu vou fazer minha música lá, vou falar com pessoas e vai ser irado. Mas ele me deu esse presente, assim. Então eu sou muito grato, cara. Sou muito grato. Cara, que legal, mano. Assim, obviamente, né? Parabéns. Valeu, mano. obrigado. Parabéns Isso é demais, muito- mano. Gratidão a todos os Muito beatmakers, louco, aí, os mano. Não, produtores. você contando, já Aham. até Geral. saiu Nossa, lágrima eu no olho, senti cara. a Cê é emoção, louco. né? Porque você Valeu. consegue Muita descrever emoção, muito parabéns. bem o momento e tal. E realmente, mano. Deu pra viver o ouvindo- momento com ele, né? Total, e Foi muito ouvindo bom, o álbum, cara. Foi muito isso bom. foi, tipo, agora há pouco, né? Mano, tem um mês isso Agora- que eu exato, soube. assim. E aí vai fosse- ser agora dia 17 de novembro aí. Desculpa, não sei se podia falar a data, né? Tranquilo. 17 de tranquilo. novembro aí vai Não. ser. Hoje é dia 16, os caras Caramba, bugando a mente das calma vezes. aí. Não, Hoje é dia Não, mano. 5. Hoje é dia- nossa, mas falou hoje é a dia gente, se- a gente 16, sempre eu já grava, achei. grava antes e vai, Sim, vai, relaxa. a gente vai posta sempre tudo isso, postando. sexta-feira do mês. Então, provavelmente, quando. Isso é certeza. Quando a for gente postar, já postar, vai ter você já, saído. já ganhou o Não. Grammy. É. Já ganhou, eu Não podia acho. falar? Não ganhei, pode. mano. Não. Mas assim, você muito. Isso é um ponto bom de falar. Eu já ganhei na minha cabeça. Porque de onde a gente saiu, mano? Cara, eu saí do Jardim Sião, Birajara, tá ligado? A gente tá aqui no Grajaú. É poucas coisas daqui saem pro mundo, sacou? Então a gente, infelizmente. Então eu já ganhei, mano. Eu tô do lado da Bruna Carla, do lado da Eli Soares, tá ligado? Tipo, de pessoas que são gigantes. O Eli Soares, se eu não me engano, é a 7ª indicação. E meu álbum tá ali, do Clóvis Pinho. Então eu tô ali. Isso já é pra mim marcante. Até porque você mesmo falou, né? Que tipo, quando o cara te perguntou, o meu sonho é isso. É. E aí. Era indicação. Total. Não E era ganhar. Aham, eu lembro muito quando uma vez falaram pra mim, mano, em um workshop que teve aqui na igreja, mano, e o cara virou pra mim. Ele não sabia, nem sabia o meu nome, eu nem sabia o nome dele, e ele, tipo, falou essa palavra pra mim. Entrega a sua vida, tipo, os seus planos pra Deus. Deleita-te Sim. no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Salmos 37, E- 5. E era, tipo, pra você entregar, tipo, os seus sonhos pra Deus, que ele vai fazer, tipo, dos seus sonhos, os sonhos dele. Sim. Sacou? Então é, tipo, totalmente isso que aconteceu na tua vida, mano. E Sim, eu de até, fato. mano, ia perguntar, e aí, você falou que esse era o seu sonho, isso aconteceu, e, tipo, qual é o seu sonho agora, sabe? Sabe quando você realizou um negócio, e aí? Tem uma construção nisso, né? Porque eu ser indicado ao Grammy, que esse foi o meu pedido, eu acho muito fofo, porque Deus colocou uma parada. Eu pedi pra ser indicado, eu não pedi pra ganhar um Grammy. Eu acho isso maravilhoso, assim. Por isso que eu já ganhei. Porque ele fez uma coisa que eu nem esperava, tá ligado? Tipo, maravilhoso, já é. Mas tem o meu sonho, mano. Meu sonho, eu li o livro Hackeado do Luca Martini, meu amigo. Eu Eu tenho gosto esse demais do Luca, mano. A gente. Quem Ele sabe, te segue no Insta, eu vi, eu sigo Sim, ele, aí sim. quando eu fiz o seu perfil, apareceu. Quem Pô, sabe ele é um eu- cara que me abençoou muito, cara. Me abençoou muito, Se assim. Deus quiser, ele vai vir aqui com a Com gente. certeza. Mano, o Ele vai Luca é um vir. cara super acessível. Ele Sim. tem uma vivência de, sei lá, né, de maluca de trampo, de missão, né, doideira. Mas ele é um mano, pô, esse mano me salvou na pandemia. Tipo, ver os vídeos dele, ele me salvou, assim, ele tem grande parte nisso. E eu deixo uma parada que tá no livro dele até. O meu sonho hoje é não contar, é lutar contra a minha carne nesse sentido,
que tem uma frase que ele fala assim, não conte os seus sonhos, eu acho que é isso, tá? Não conte seus sonhos no final do mês pro caixa eletrônico. Eu acho isso importante, para se tratando de uma vivência que a gente tem hoje de comparação, né? De estar na rede social ali o tempo todo, pro seu nosso trabalho, às vezes também pra gente gostar, e a gente acabar se comparando, não ter uma vivência que a gente... E no final do mês a gente contar o nosso sonho por um caixa eletrônico, que é o que a gente tem ali, sabe? Eu não tô falando de você fazer loucuras e tudo mais, mas entregar esses sonhos realmente a Deus. E essa frase mudou algo em mim. E eu parei de contar os meus sonhos por um caixa eletrônico, que era o que eu tinha na conta, sabe? Eu comecei a falar, Deus, eu tenho esse sonho. E se esse sonho for de ti, se for do seu coração, de falar mesmo, de trocar ideia, sabe? Então o meu sonho é continuar com essa mente, mano. Que eu não consigo, que eu não mude, tá ligado? Porque é muito fácil, mano. É diariamente essa parada vem, você fala, opa. Ah, não, tem muita Subir a gente cabeça, me seguindo, né, tem muita coisa. Não, eu falo até, eu sou tipo... bom. Ou eu tô dizendo assim, Sim, uns sim. exemplos assim comuns, assim. do que Claro, eu falo até de acontece. você, tipo... É muito fácil você contar os seus sonhos pro caixa eletrônico, tá ligado? Contar Pode, pra alguém. né? pode perceber, quando você ganha o dinheiro, você muda. Porque tem uma frase do Derek que é real, que é um trapper que eu gosto demais, que fala: dinheiro na conta gera autoestima. Isso é uma realidade, a Verdade. gente se sente diferente, a gente se sente bem. Mas ser filho de um rei tem que gerar uma autoestima maior. Sabe? Mas a gente, às vezes, eu me perco às vezes nisso. Então, é o que eu peço pra Deus, pro meu sonho, pra conseguir viver nisso, sabe? Não é um papo de, nossa, maravilhoso, que bênção, que ele pensa assim. É porque é uma luta. Por isso que esse é o meu sonho. Veio muito na minha cabeça uma fala que... um versículo da Bíblia que fala que sonhos maiores e melhores eu tenho para vós. Então, tipo... Talvez... Eu tenho fé que você vai ganhar. Desculpa aí, mas se você ganhar... Ah, foi você que profetizou, Foi eu que pode pá. profetizei. Tô Vou brincando, colocar, tá? vou colocar Não lá. tem nenhum trabalho seu, parece que você não teve nenhum trabalho pra fazer. Não. Não, Tem até uma o Davi história falou, engraçada. O Davi falou, Não, o conversa Davi lá. falou, então por isso que eu vou ganhar. Mano, tem um cara que meu pai, ele teve uma perna que ele sofreu um acidente e ficou 15 centímetros menor que a outra. Ó, que doideira. Isso aí é só muito pentecostal, só vai acreditar, né? O cara tem que ser fervoroso. E aí, a perna dele ficou 15 centímetros menor e ele foi curado, mano. Ele ficou, sei lá, com um bom tempo com essa perna. E aí meu avô orou por ele e ele foi curado. Mas tudo pra dizer que tem um cara na Sul que fala que ele que curou meu pai, cara. Tô te falando desse bagulho pra você. Ele conta pra todo mundo, mano, que ele profetizou que foi ele que orou e tudo mais. O cara nem conhecia meu pai, tá ligado? Na época. Mas na Zona Sul ronda essa história aí. Então eu tinha que falar que eu vou lembrar disso. Não, mas aí você já tem a resenha. Fala lá, ó, o Davi e tal. Falou Já tem a aquele resenha, dia. exato. Foi por causa dele. Não foi porque eu tive. Não, ele colocou toda as mãos essa- sobre mim, Foi, passou óleo, foi, pá, foi. falou assim, isso O O barato. bom é que a Manda gente um tem isso salve, daqui né? gravado. É. Aí a gente pode contar essa Mas se não resenha. ganhar vai ser uma merda também. Você vai estar olhando lá e você fala, caraca, coloquei sentimento no coração do cara. Tô sabe brincando. que não, eu Já faz eu uma vi diss pra que- ele. Eu vi que e eu fiquei muito feliz disso. E eu sabia que você era assim. Que a sua vida, e é isso que eu ia até te perguntar, como é que é a sua caminhada na música, quais as dificuldades que você tem, mas eu fiquei muito feliz de ouvir que os seus sonhos não, tudo bem, você falou de um sonho seu agora, mas eu vejo que o seu propósito é caminhar no propósito daquele que te criou. Uhum. E isso é muito lindo. É muito lindo. Você não se perde naquilo que Deus colocou no seu coração. Eu entendo. Desculpa. E isso é muito, muito feliz. Eu fico feliz de Sim. ouvir isso. Porque eu sempre gostei muito de você. E ouvir isso de você, falar, caraca, realmente... É muito ruim você gostar de uma pessoa e ter suas expectativas... Você conhece Sabe? alguém que pessoalmente... pá, putz, Pô, eu Nossa, tava cara, falando puta. disso ontem, não queria cara. ter conhecido cara. esse cara pessoalmente. Cara, sabe? E você superou minhas expectativas. E eu queria saber como é que foi a sua caminhada. Que você falou muitas coisas, mas você poderia citar um momento assim que ficou muito assim, muito... Cara, aqui é Deus. É Deus Entendi. e aqui esse momento foi difícil pra mim. Uhum. Eu tava falando ontem com a Lari sobre expectativas. Lari, minha esposa, um beijo aí, Lala. Minha Lala minha Lala não passa pano. Ela me pega de fato quando eu tô errado. Então um beijão aí, Lala. Que bom isso. Já tive algumas conversas com Pô, ela ela. é maravilhosa. E falando sobre caminhada assim, mano, falando sobre expectativas, tudo isso, por isso que eu falei da Lala, a gente tava falando disso, né? Eu sou muito fã do Kanye West.
Sou muito fã dele. Mano, eu ia Tipo assim, perguntar sobre ele. ele é a minha referência, assim. Eu não tenho um ídolo, né, obviamente. Mas ele é um cara que eu gosto muito mesmo. E ela tá fã disso. Ele é o único cara que ele faz uma parte de merda, fala uma parte de coisas que eu não gosto, tá ligado? Que eu sou contra. Sim. Mas a minha expectativa não cai. Então tem alguma pessoa na vida aí que a gente tem isso, né? Eu nem sei porque, pode tirar isso, gente, isso que eu falei. Não, né? mano, não. Mas tudo não, pra não, dizer que a não. Você falou o nome expectativa. Kanye West, eu conversei com ele que eu ia te Não, perguntar uma parada eu já ia sobre o falar Kanye que West, velho. Ô, mano, da próxima vez, eu não vou te enviar o roteiro. Pode ser? É. Mas respondendo a sua pergunta, teve alguns momentos, mano. Alguns momentos de. E aí, dá pra continuar ou não? De entender, Deus, e agora? O que, que eu faço? Mas eu tenho essa convicção em mim que eu não sou um rapper. No sentido que. Por isso que eu acho que talvez eu. Pô, é muito, muito brabo você tocar no festival. Eu já tive esses sonhos. Eu já tive esses sonhos. Mas eles foram retirados de mim nem com tanto pesar. Porque eu. Cara, olha que loucura. Eu vou te contar quando Deus mexeu no meu coração por um outro lugar. Eu sou artista, trabalho com isso. Eu sou artista, trabalho com isso. E eu vou te contar de um outro olhar, pode ser? Existe o Azaf artista e existe o Azaf membro de uma igreja local. Nessa caminhada, quando Deus trabalhou no meu coração de forma mais impactante, foi o Azaf de igreja local que mudou o Azaf artista. Eu fui convidado para tocar na igreja da Batista da Lagoinha, no Rio de Janeiro, em Niterói, 2021 agora, no eu cheguei Next a Conference acompanhar. lá, na conferência e tal, com o pastor Bernardo, meu irmão. E eu cheguei lá, uma igreja gigante, maravilhosa, muito bonita, glórias a Deus por isso. E eu gosto muito de todo mundo que tá lá, eles são pessoas importantes, assim, pra minha caminhada. Sou muito grato. E o que aconteceu? Quando eu pisei na igreja, 3.000 membros, o Espírito Santo falou no meu coração, igreja local. Eu só conseguia pensar na minha igreja local. E eu nunca tinha tido esse impacto. Igreja local, igreja local, igreja local. E eu olhei para Lari, enquanto o louvor tocava, e o louvor maravilhoso, meu Deus, que louvor incrível, som maravilhoso e tudo mais. Eu olhei para ela e falei, você tá escutando isso que eu tô escutando? Ela falou, igreja local. Eu falei, mano, não é possível. A gente tá sendo impactado por uma coisa. Eu voltei para nossa igreja e falei, quero conversar com o pastor. Meu pai, no caso. Falei, pastor, eu preciso... Deus colocou um amor que eu nunca tinha sentido por igreja local. Foi nesse exato momento que ele trabalhou meu azaf artístico, mano. De entender que eu precisava amar minha igreja local. Pra aí sim eu conseguir ministrar algo pra alguém, sabe? Eu poderia contar outros testemunhos que quando Jesus, o Espírito Santo me ajudou no momento que eu não tinha o que fazer, que eu entrava no Santander lá no meu banco, colocava o cartão e falava, Deus, tô esperando o Pix, mano, tô esperando o Pix. E caiu o Pix. Isso aconteceu diversas vezes, tá ligado? De trabalhos que eu nem imaginava que eu ia receber mais, que eu já tinha feito. E a pessoa pagou exatamente no dia que eu tinha que pagar uma conta, um aluguel. Isso aconteceu milhares de vezes. Mas o que mais mudou quem eu sou, tá ligado? Hoje, nessa pequena caminhada, foi ele colocar um amor na igreja local. Quando ele colocou amor na igreja local, eu mudei meu foco. Eu parei de ver a multidão, tá ligado? Eu comecei a ver as pessoas mesmo, o indivíduo, assim. Que o meu sonho era a multidão, era cantar pra multidão. E não acho um sonho errado, não. Pelo contrário. É um sonho, como eu vou dizer, genuíno, assim, do coração. Deus conhece o coração de todo mundo. E ele coloca pessoas pra cantar pras multidões, assim. Sim. Né? Mas eu percebi, cara, meu bagulho é a igreja local mesmo. É ficar com essas pessoas, assim, 220 pessoas lá. Tá ligado? Amar essas pessoas, me conectar com elas. Então foi onde, de toda essa caminhada de artista, como eu disse, poderia contar várias histórias, mas foi a virada de chave maior que eu tive. Foi Deus trabalhar o Azaf, membro de uma igreja, para ir chegar no Azaf artista e falar, cara, isso aqui é muito legal, mas o amor que eu tenho é outra parada. Que da hora você fala isso, Muito. velho. E interessante essa parada quando você falou. Eu até queria ver aqui, velho, que você colocou na própria capa do álbum que foi indicador Grammy, né? Que é o Antes da Sim. Terapia. Tipo, dando um zoom assim, tipo, na imagem, tipo, dá pra perceber que você colocou vários nomes, né, mano? Sim, Você sim. colocou vários nomes, tipo, que até me pegou, assim, quando eu vi isso. Deixa eu achar aqui, velho. Que é Rasteiradas, Azar,
Ele- Asa, Jovem Z. Jovem Z. Jovem Z. Ele até me perguntou... "Que Sobre que é o esse Jovem Z, né? Tipo, e é por tal?" causa do nome mesmo ou é alguma outra perspectiva, velho? Eu nunca tive apelido até os meus 21 anos de idade. Meu nome era Azaf e a galera não conseguia me dar um apelido. Eu colei no show do Joey Badass, que é um rapper que eu gosto muito. E aí o DJ dele autografou meu álbum, o álbum lá, o disco, e escreveu Zazá, porque ele entendeu isso. Ele entendeu. Aí os caras começaram a me chamar de Zazá. E aí Zazá virou um cara pra minha rapaziada. Tipo, quem é amigo meu assim, os caras me chamam de Zazá. Hoje já na internet a galera me chama de Zazá também. Aí depois Asa, a Lari me chamou de Asa, meu sogro, minha sogra me chamou de Asa. E aí, pra abreviando meu nome, né? E aí Rasteirada foi o meu user do Instagram. E eu usei isso no álbum antes da terapia, e aí surgiu o Jovem Z, pra todas as coisas que eu sou. Eu sou um pouco de rasteirada. Rasteirada é um mano do desenrolo, sacou? Eu sou esse cara que, tipo, chega e vai desenrolar, vai vender por causa das vendas. Asa é o cara fofinho pra minha esposa, sacou? Então é pra família, assim. O Zazá é pros amigos. E o Jovem Z era, tipo, como se eu fosse na música. Jovem Z, tipo, Jovem Zaza. Jovem Z. Entendi. Tipo, essa é a ideia. Então a capa mostra várias personalidades minhas que eu tenho, várias dualidades, assim, é uma palavra que eu gosto mais de usar. É quando eu ouvi Jovem Z, me lembrou, tipo, Geração Z. Ah, ligado? E aí boto pegou fé. outra perspectiva, mano. Ele tava falando assim, será que é a geração que ele tá sobre tentando geração, impactar? a galera boto que fé. ouve. Aí Porque a eu maioria da falei assim, galera calma. que tipo, deve te ouvir é Cara, faz geração todo Z sentido o que e você tá tal. falando, mano. Aí eu já Na levei uma real, outra no próximo perspectiva. dia que eu for fazer outro podcast, eu vou falar isso. Você devia ter me falado isso Fala, em não, off, porque mano. o povo que me ouve é a geração Z, então eu falo pra eles, entendeu? Não, foi mais outra uma... perspectiva. Aham. Mas a ideia da música tem isso, né? Que é o Jovem Z. Por onde passam, eles chamam Jovem Z. A Tipo, minha família Jovem Z. é isso mesmo. E aí eu falo uma parada, meus ouvintes querem algo santo, não tenho nada pra entregar. Tipo, é a primeira faixa do álbum e eu já começo dizendo, cara, se você tá esperando algo santo, eu não vou conseguir te entregar. Tá ligado? Eu sou terreno. Então, parte do princípio esse álbum. E eu gosto muito do nome, Antes da Terapia. Esse nome, eu tava escutando Lagoon. Olha que o cara do nada. Tava escutando Lagoon, uma banda que eu gosto muito. E eu tava no ponto de ônibus do Jabaquara indo pra minha casa. E eu tava, cara, como vai ser o nome do álbum? Todas as faixas estavam prontas e eu não tinha o nome do álbum. Aí, alguma música deles, eles falam terapia. Aí eu falei, nossa, depois da terapia. Eu falei, não tô tão bem assim. Antes da terapia. Aí foi, tá ligado? Aí pegou. E eu gosto desse nome porque ele conecta com a gente, né? Com todo mundo que tá na saúde mental, ainda mais 2020, 2021. Eu acho que por isso até teve uma importância maior do que eu imaginava para as pessoas, porque tá todo mundo precisando falar disso, né? Nossa cabeça tá, ferrada, tá ligado? Absurdo. Nosso neurônio tá maluco. Então, eu sou grato a Deus por ele ter permitido eu falar sobre esse assunto, sabe? E até porque, tipo, você colocando essa parada da terapia, o que a galera pode interpretar, beleza, uma terapia não foi justamente você sentar com o psicólogo, mas sim, no seu caso foi. Sim. E tem muita gente eu já vi muita gente em igreja falando, sendo contra a terapia, falando, não, é só, tipo, você aceitar Jesus, que você já Sim, tá boto tudo fé. bem. Tipo, não desmerecendo o pastor Claro. ou nada do tipo. A parada mas, mano, espiritual ali. e tal. exato, mas a gente precisa, sabe, se Lógico. entender, mano. Total, mano. Muita gente, tipo, não faz terapia justamente por conta desse preconceito, Eu dessa acho que visão. é muito preconceito. Total, mano. E eu, mano, experiência particular, velho. Depois da terapia e antes da terapia, mano, eu sou outra pessoa, justamente porque você consegue se entender, mano. É uma pessoa que... Até porque a minha psicóloga é cristã. Da IBP isso mesmo. eu acho bem Irado. importante Isso também. é muito importante. Então, tipo, a gente juntando as duas situações, é importante você fazer terapia com uma pessoa cristã. Mas justamente isso, tipo, você se entendendo, você se descobrindo os padrões, mano, você vira outra pessoa, mano. Muito, muito interessante a perspectiva do nome até. Velho. Sim, E eu acho, eu sinto esse preconceito, mas hoje de uma forma até menos assim, tipo, não é tão impactante, pelo menos na minha bolha. Mas acho que todo mundo tem que fazer terapia, mano. Claro que terapia é uma grana, né, mano? É uma grana, assim, investimento, tipo, né, é um mano? investimento. Mas a gente tem que cuidar da mente, mano. Você que não é cristão, tá ligado? Tá curtindo, tá vendo só porque o Zazá tá aqui. Faz terapia também, cuida da mente aí. E é isso. Foi o tema do nosso primeiro podcast. A gente tratou bastante sobre isso. A gente tratou sobre assuntos, assim, bem
tensos, pesados, assim. assim, Foi tensos. pesado, velho. A gente, A só para dar uma vivência do resumidinha, a judaísmo, gente tratou sobre assédio sexual que o nosso pastor sofreu na infância fé. e o Foi quanto isso cabuloso, impactou. Então a gente vê que a importância da terapia é muito grande, principalmente para o seu futuro. Sim, Até a gente tá se relacionando com Deus. sim, total. Você tocou muito num ponto, e até fugiu isso da minha mente que eu ia falar, e você tocou num ponto muito legal sobre pais, né? Sobre pai. E até se uma pessoa não teve pai, Sim, não ter uma terapia, não ter um tratar ali, ela não consegue nem ver Deus como pai. No último podcast a gente falou sobre isso, Deus como Paternidade. pai, sobre paternidade, ele falou a importância da paternidade, ele falou que Sim. muitos erros ele cometeu porque ele não tinha pai. De não ter essa sabedoria que sua mãe, seu pai teve de Sim, falar assim, total. ó, vai hoje não vai, faz isso, não faz aquilo. Esse zelo, E a né, terapia cria esse zelo, assim, sabe? Cara, eu gosto muito disso, né? Eu gosto de estudar sobre a loucura do ser humano. É um lugar que eu me sinto bem, assim, eu acho. Eu até tô procurando psicólogos aí, se tiverem psicólogos, indiquem, porque eu fui em 4, mano, e 4 não deram certo, cara. Tipo, primeiro eu fiz online, Ah, online eu acho pô, que... online, Mano, eu Eu fiz, não, velho. eu não Você fez acho online? uma vibe. Fiz e foi, eu te passo o nome da pô, pode da pá, hora. mano, me passem aí, mandem E nos tem também- comentários. Eu vou também mandar, o- vou mandar, Faz pode aí, dá confiar. seu jabá, se quiser E fazer uma permuta, a gente tá tem um ligado? psicólogo que atende, que Tem. tipo, que aconselha até o nosso podcast, Ah, irado. Total. que a gente chamou ele, Mano. precisa começar a fazer algumas coisas Mano, com ele. primeira vez que eu fui, pô, TDAH, tá ligado? Pra gente se concentrar em alguma coisa. Aí eu tô lá na câmera, o mano abre a câmera, passa uma manteiga de cacau antes de começar. Antes de falar oi pra mim, com a câmera aberta, ele passou uma manteiga de cacau, a boca ficou melada, eu só consegui olhar pra boca do cara, mano. Falei, caraca, esse mano tá me tirando. Papo 10, mano. Papai, vai lá. Pronto, já Não não dá pra dava, você Não mano. entrar, dá, né, mano. E velho? o cara, tipo, caraca, é. Pode... Mano, eu confesso que eu foco mais no online do que no presencial. Porque no presencial eu começo a comer balinha, faz as paradas. Ah. É doideira. Mas aí, uma parada que eu acho que, tipo, resumindo sobre essa parada de terapia, é que eu sinto que eu consigo me expressar. Então, quando você, tipo, resumindo, beleza, tu pode não... Tem uma galera que não tem uma condição pra pagar Claro. um psicólogo no mês. Então, eu acho que Total. tipo, se você foca numa maneira de, tipo, de você conseguir se expressar, se transmitir o que Sim. você tá sentindo de uma maneira, obviamente, que não seja pra um amigo que não vive a tua realidade, tipo, que vai dar um conselho. A gente falou até na última vez, tipo, tem muita gente que pega conselho de qualquer um, amigos tal. assim, tipo, mas você não tem uma autoridade sobre a tua vida. Então, aí você Boto acaba, fé. tipo, tendo elas por essa e não ouve o que você precisa ouvir. Mas, e justamente o que a gente vê até na própria música, sendo a música de alguém que conseguiu, tipo, ter um tratamento, fazer uma terapia, então, tu consegue transmitir o teu sentimento de uma maneira. E por isso que eu acho que tem muita gente que consegue ter essa identificação, porque ouve, justamente o que eu falei no começo, mano, eu tô ouvindo alguém que, tipo, tá se expressando, então consegue, tipo, se expressar. Ou Foi imaginar o que eu aquela senti situação. quando eu ouvi. Mano, total, quando você falou da sua música favorita, que é o Assassino, né? Sim. A minha é Aqui Tá Meu Coração. Ah, essa música é Então, linda. e até pensando sobre o que você falando, eu já pulei pra ver como é. Sim. Qual que é a metáfora disso? Porque eu tive uma interpretação, tipo, meio, tipo, você pular, tipo, de um lugar alto pra ver como é, tipo... Sim. Justamente sobre esses pensamentos que a gente Sim. que passa sobre a nossa mente. Caraca, mano, se eu desistisse, tá ligado? Sim. Então, quando você, tipo, você tá ali, até no livro, meu livro favorito, que é o Vendedor de Sonhos, conta a história de um cara que ele tá, tipo, ali em cima de um prédio, tipo, querendo pular. E justamente quando aparece o Vendedor de Sonhos, que é como se fosse uma metáfora de Jesus, Sim. ele fala, pula, vai, pula pra ver como é, tá ligado? E aí, depois disso, obviamente, ele não pulou, tipo, conseguiu se tratar. Então, é essa parada, tipo, de você ter um desejo, tipo, você tá passando por uma parte de situação, você Sim. pensa, caraca, mano, e se eu desistisse disso tudo? Então, tem muitas vezes que a gente quer chutar o balde, que a gente... Sim, tipo, que é total. como se fosse a metáfora que eu entendi, tá ligado? Fazendo um adendo sobre o antes da terapia para encerrar, para pular para essa faixa, se eu pulei ou não. Antes da terapia, fazendo uma reflexão agora, enquanto vocês conversavam comigo, quando a gente tá trocando essa ideia, eu acho que foi uma terapia para quem não tinha quem pagar. Eu acho que foi isso. Eu acho que por isso tocou pessoas assim. Ontem eu tava onde a gente fez essa apresentação e tinha uma menina lá chamada Yolanda e ela, pô, direto compartilha esse álbum. E eu acho que talvez para ela foi isso.
para algumas pessoas foi isso, foi uma terapia ali, sabe? De escutar e falar, cara, tem alguém vivendo alguma coisa parecida. Com a faixa Aqui Tá Meu Coração, eu lembro que eu gravei essa música no estúdio, um homezinho que eu tenho para ensaio de bandas e tal, tudo mais. Eu já perdi amigos, eu já perdi a fé, eu já me senti vivo, eu já pulei para ver qual é. Eu queria falar sobre amizade. Essa era a ideia de quando eu veio à minha cabeça, assim, pô, eu quero falar sobre... Porque eu já fui um péssimo amigo. Fui, tipo, o pior amigo que se pode ter, que é aquele amigo que promete sempre que vai estar e não está. Então, nesse sentimento, nessa música, eu fui construindo a minha história como uma amizade. Então, eu já perdi amigos, eu já perdi a fé. Eu já me senti vivo em relações. Mas eu já pulei para ver qual é. O pulei era... Eu já me joguei para uma solidão, para um vazio tão profundo, tá ligado? Que eu vi que não é. Não existe um qual é ali. Não existe um... Não tem algo, né? E o qual é foi... Esse eu já pulei para ver qual é. Tem vários significados para mim, cara. É o significado do agiota. É o significado de não ter perdoado um amigo, guardar aquilo. Eu já pulei em vários pecados para ver qual é. E nenhum deles, tipo, eu vi que isso não é a parada. Então, é mais ou menos isso, mano. Total, velho. Muito interessante esse sentimento, sabe? É muito... E é justamente sobre isso que a gente fala, velho. Sobre o sentimento que você ouve quando você consegue ouvir uma música dessa. E é isso, eu acho que você também usou a música como uma terapia também. As minhas músicas são terapêuticas, assim. Assim, pra você mesmo, não é nem pras pessoas também. Sim, mas pra total. você, eu acho que é porque é muito sentimento, né? Sua música é muito sentimento, é muita coisa assim. E trazendo essa questão de sentimentos, assim, quando você começou, você sentiu que você sofreu algum preconceito, alguma coisa? Ah, é cristão cantando rap, não Sim. sei o que lá, tal. Eu sei que já teve outras pessoas que cantavam rap, Sim. não do jeito que você cantava, por isso que a gente deixou isso bem assim claro, né? Mas você chegou a sofrer algum preconceito, alguma coisa, pro seu estilo ou pela sua música, alguma coisa? Eu acho que eu tenho uma peculiaridade que eu não fui... Como eu fui criado em igreja, eu consigo entender o pastor. Eu consigo entender um pastor de uma igreja pequena que dentro daquele contexto não cabe algumas coisas. Sim. Eu consigo entender, sabe? Então, quando eu ia cantar numa igreja pequena que dentro de um contexto, na mente dele, de como foi criado tudo aquilo lá, não caberia. Então, eu nunca olhei para esse lado, porque eu pensava, tipo, é a parte mais cômoda. Eu falo assim, pô, sofri preconceito, tudo mais. É cômodo, tá ligado? Mas, na real, eu tenho que entender o contexto do pastor. Se é uma igreja pequena ou grande, que ali tem pessoas sérias que se dedicaram a vida dela toda para isso, tá ligado? Para Cristo. Através da vida delas, as pessoas foram alcançadas. Eu vou chegar lá porque eu canto rap, porque ele já tá abrindo já. Talvez para os jovens, para Sim. alguém. Eu vou chegar lá e Impactar ainda mais? tipo, então eu sempre cheguei no sapato, eu sempre entendi. Então eu nunca levei pra esse lado, mano. Aconteceu situações bizarras. Uma, brevemente, aconteceu que eu fui tocar junto com o TDT na Zona Norte. E a gente chegou, e a gente levou, como eu disse, os meus amigos, a maioria dos meus amigos não são cristãos. Eu diria 90% deles não são cristãos. O casal de amigos, assim, que eu posso considerar que é o casal que eu vou, sento na mesa e converso, mas eles não são cristãos. Eles até não gostam de crente. E esses são os meus amigos. E Deus faz essas coisas. Coloca você lá pra gente trocar ideia, falar sobre vida. E quando eles mesmos perceber, Tá ligado? Sapatinho, usar do sapatinho. Não, tô tranquilo. Pô, são meus amigos. São meus amigos. E não aí... vou colocar essa pressão. Não, e também porque eles são meus amigos. São pessoas que eu amo. Sim, tô ligado. Mas tudo pra falar que nesse rolê, contando uma situação estranha que aconteceu, a gente foi tocar na Zona Norte. E aí a gente chegou com um amigo nosso, que é o René, que não é cristão, inclusive ele tem um vlog de futebol, assim, irado, Soccer Collective. E aí a gente chegou no lugar, cadeira de banco, assim, exatamente assim. E aí tava marcado, tipo, 7 horas pra começar o culto. A gente chegou
A gente chegou 6h40, mano, só tinha a gente. E a pessoa que abriu a igreja. A gente falou, suave, é isso, né? Igreja, né? Você tá ligado, né, mano? Igreja de quebradinha, pá, daquela atrasadinha de meia hora. Chegou 7 horas, 7h30, começou 7h30. Mano, e o som não pegava. O som, tipo assim, não era horrível, cara. O som não era horrível. Mas tava com tanta poeira, tipo, não limpavam aquilo há uns 10 anos. Muita poeira, que dava, tipo, uns curtos, tá ligado? Aí a pastora começou a falar assim, tá acontecendo alguma coisa aqui. Aí, eu e os meus amigos, a gente já se olhou. Porque a gente já entendia já o que tava acontecendo, tá ligado? Tá acontecendo alguma parada aqui. Aí o René, esse nosso amigo, tá ligado? Que ele não bota fé em nada, ele falou assim, mano, qualquer dessa mulher aí, cara. O que ela tá O que tá falando? acontecendo? Aí ela falou assim, mano, tem uma parada aqui, resumindo, tem uma parada de soberba e a gente e só vai continuar se essa soberba cair. Aí, gente, quem tava ali diferente? Era nós, mano, tá ligado? De dread, cabelo black, era nós que tava ali. Então, tipo, mano, era obviamente. Aí, resumindo a história, ela falou diretamente que era a gente. Falou pra gente ir pro meio da igreja. A gente foi pro meio da igreja, tipo assim, o altar. Ela chamou a igreja toda, fez um círculo em volta da gente. Pegou um, tipo, como se fosse um vinho, mas era tipo um suco, tá ligado? Começou, tipo, a ungir a gente, assim. E começou a orar contra a nossa soberba, mano. Tipo assim, papo 10. Ela começou muito a orar, muito a orar. E meu amigo, tipo, nessa hora até aconteceu uma parada engraçada. Ele não saiu correndo, não? Não, ele sentadão no banco. Aí a mulher falou assim, eu vou chutar o nome, assim. O Douglas tá aí! Gritou no microfone, assim, aquela voz rasgada, tá ligado, de fumante. Douglas tá aí! Aí o cara falou assim, tá, chama ele. Ele falou, esse vai ser o cara que vai expulsar demônios. Aí o René virou pra nós e falou assim, mano, que trampo. Então, Era tipo, só limpar o som, mano. cara, era só limpar o som. Aí acabou, a gente cantou com eles de mão dada, num círculo assim, umas 50, 60 pessoas de mão dada, e a gente cantando em volta. Cara, quando eu cheguei em casa e contei isso pros meus pais, me falaram, mano, você deveria ter saído, você tem igreja, você tem pastor. Mas tudo isso porque as pessoas às vezes olham a gente, falam assim, pô, esse mano não congrega em lugar nenhum, né? Esse mano não tem um pastor ali que aconselha e tudo mais. Mas essa foi uma das situações bizarras. Mas essa eu levo como história, né? Eu nem levo como, tipo, nossa, que droga. Ah, Às acontece vezes também. Mas foi engraçado, cara. No momento ali foi bem... Essa do som, E eu essa ainda do queria som foi perguntar inesperada. uma situação mais bizarra que aconteceu e você já falou, mano. É muito absurdo um negócio desse, E velho. ele falou muito sobre. Ele falou muito que ele amadureceu muito nesses últimos anos como casado. Sim. E Total. o Lu falou isso pra mim. Ele falou, caraca, ele amadureceu muito antes, depois que casou, assim. Sim. Falei, caraca, tá batendo. E eu queria entender, assim, e o Pedro também, a gente tratou esse assunto como casado, assim, ele Pera, falou mas que não que que a no- gente não é casado. Teve É, um sentido não. ambíguo aqui. Não, relaxa. Não. É que, tipo, eu tô dizendo a importância de como que é o casamento pra uma pessoa que é crente, essas Sim. coisas, quais foram os desafios que você enfrentou. Essa questão, sabe? E ele falou mesmo que a vida dele melhorou demais quando casou. Então, já tem. Essa Sim. resposta eu já tenho, que melhorou. Cara, existe um Azaf antes e depois da Lari, né? Que é minha esposa. E existe um Azaf antes e depois do casamento. Casamento é maravilhoso, cara. Casamento trabalha, de fato, o seu ego, né? Trabalha, de fato, tudo. O casamento, ele me colocou na parede, né? Como um homem. De entender, tipo, cara... Quando você vai parar de brincadeira, assim, de quando você vai parar de ser um cara só da resenha e tudo mais. E eu tive eu fui abençoado de ter uma pessoa incrível do meu lado, né? Que é a Lala. O casamento amadureceu numa parada, mano. Que é a palavra. No casamento, eu acho que a coisa mais importante é a palavra, né? Claro, o respeito e tudo mais, mas você dizer algo e cumprir com aquilo. Isso no dia a dia, ele reflete coisas que você acabam virando coisas enormes, né? E eu lembro que eu e ela lá, a gente tinha e tem essa parada que a gente, tipo, a gente fala pras pessoas, assim, quando a gente tá trocando ideia de casal. Pô, a gente nunca brigou. Mas não é que a gente nunca brigou, a gente nunca realmente brigou. Não teve nunca um falar alto, nunca existiu isso. Porque a gente sempre trocou ideia, tá ligado?
E no casamento eu amadureci porque essa ideia da palavra, ela ficou cada vez mais afiada. Hoje, se eu prometo algo para Lari, eu tenho que cumprir. Então, antes a minha palavra ela não tinha tanta validade, sabe? Eu era um ano do desenrolo, então eu falava aqui, vamos ver. E dava uma... Exato. No casamento não tem como você fingir isso. Porque a pessoa tá 24 horas com você, ela não só vai ver o palco, ela vai ver o backstage. Então, tipo, no casamento, esse foi a maior diferença pra minha vida. E graças a Deus por isso, sabe? Graças a Deus eu tenho uma companheira que me ajuda. Lala é fechamento, mano. Ela é fechamento e eu sou fechamento com ela. Isso foi o que mudou, assim. E eu acho importante fazer um grande adendo aqui, falar homens e mulheres que em relação à pornografia, mano. Pornografia é uma parada que destrói casamentos, tá ligado? De amigos meus, não destruiu o meu porque Deus foi muito misericordioso no sentido que eu já venci esse vício antes do casamento, mas é uma parada que os meus irmãos têm que ficar atentos, tá ligado? Não sei quem é casado aqui, mas tipo, é uma parada que destrói a nossa mente, mano, de fato, tá ligado? Então, se eu posso deixar alguma paradinha, algum conselho pra algum irmãozinho e tal. Se você nem é cristão, mano, como eu disse, vai talvez assistir uma galera que, a maioria talvez, que não é cristã, que é o meu público. Então, tipo, mano, foge dessa parada, porque isso não tem nada a ver de espiritual. Nem tô falando no contexto espiritual aqui, rapaziada. Tô falando num contexto realmente da nossa mente, de como isso se torna destrutivo pra gente, sabe? E eu vejo que, não que poucas, nossa, não tem ninguém falando. Sempre tem 7 mil falando disso. Mas eu acho sempre bom inteirar e falar disso, porque é uma parada muito importante, mano. Porque as nossas músicas, como trap, o clipe, eu lembro que eu ligava na MTV, estivesse passando alguma mina de biquíni, aquilo já era assustador pra quem tava ali, já tirava do canal, já passava. Hoje eu acho que é muito mais natural a gente ver clipes assim, sabe? Bem sexualizado. O cara já espera ver isso. Tipo, não é uma coisa que hoje até as pessoas vêm com naturalidade. Você tá em qualquer lugar, tá passando isso, num bar ou numa faculdade, na TV passando um clipe. Então, as coisas estão estão muito mais naturais, assim. Então, não que sejam naturais. Né, não que sejam naturais, mas elas se tornaram, né? Então, acho que é uma parada que eu deixo de fato, assim, cuide da mente, irmão. Cuide da mente, nunca acha que tá ação, porque o bagulho é louco. Então, esse é um desafio muito grande antes de casar e Sim. tem esse problema. Exato. Mas acho que qual foi o principal desafio assim que você venceu antes de casar, assim? Cara, Você casou jovem. casei com 23. Mano, teve uma parada que eu venci, que é depender de alguém. 2019 foi um ano maravilhoso pra mim, financeiramente foi um ano que eu casei. Tipo, eu trabalhava numa loja, ganhava bem, relativamente bem, assim, sabe? Pagava um aluguel ok, morava numa casa maneira, primeiro ano de casado, feliz, tipo, muito maneiro. 2020, eu perdi o emprego, fui mandado embora antes da pandemia, e tipo, o seguro acabou, entrou a pandemia. E aí eu tive que aprender a lidar com o meu pai me mandando um Pix, ou algum irmão da igreja me mandando Pix de R$100 e eu passar a semana. Isso daí foi uma parada que eu tive que mudar, drasticamente, assim. Eu não era um cara que dependeria de ninguém. Eu não aceitaria uma cesta básica, saca, antes. Então foi uma parada que eu tive que mudar drasticamente. Foi Deus trabalhando no meu coração de, tipo, mano, você precisa aprender, porque o mundo todo tá dependendo de alguém, né? Então, não jogar as minhas forças. Existe um Azaf antes disso e um Azaf depois. Que a pandemia, acho que acelerou esse processo. Deus aproveitou esse momento que estávamos no mundo para acelerar esse processo no meu coração. E já era um processo que a Lari já tinha vencido, que ela não tinha isso. Não tinha essa dificuldade, mas eu tinha. Então, essa ideia de... É muito louco, né? Porque, não querendo militar aqui, pelo contrário, mas essa ideia do machismo, a gente, ser um homem da casa, se você não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, é um nível muito alto, tá ligado? Do rolê. Então, por ser o dono da casa, de você levar a parada. E como as pessoas perguntam, elas perguntam sempre para um homem, né? Sim. Elas não, a cultura. Então é um rolê que eu tive que aprender muito, cara. De fato, a amar a Lari como Jesus amou a igreja. Então, essa foi a maior diferença. Saber depender de alguém. Depender da Lari, depender
de alguém que mandar uma cesta básica. Depender de Deus. Depender de Deus. Esse foi o rolê, mano. Essa foi a maior Foi diferença. essa parada de, tipo, você depender. Quando você começou falando dessa parada de depender de alguém, eu achei que, tipo, você ia falar no começo. Não, no começo eu dependia, então hoje eu consegui ter essa autonomia, Não, cuidar das entendi. minhas coisas. Então é muito louco essa inversão do papel, Sim. porque hoje o que a galera mais quer... Pô, você pensa num moleque de 18 anos, como eu, não parece ter 18, Sim. mas eu tenho. E o moleque de 18 anos, ele vai pensar, cara, eu tô aqui em casa, eu tô dependendo dos meus pais, eu quero sair o mais cedo e conseguir viver a minha vida suave, fazer minhas paradas, E comprar ganhar meus bagulho. 20 mil por mês. Não, é a o maioria mínimo. já são dos milionários jovens aos 20 anos, Sim. né? É o que sempre Milionário. tem. Então é muito louco essa parada, tipo, é um tapa na cara mesmo, pensando, Sim, mano. brother, você na sua vida inteira, o ser humano, ele não foi criado, Deus quando criou o ser humano, ele não criou para ser um. Senão ele não teria nem criado a mulher, né? Sim. Então só teria criado o brother e falar, ó, vive. Então, a gente precisa viver em sociedade. O Sim, ser humano mano. se você pensar, mano, nem num contexto religioso, num contexto de história, quando o ser humano começou a deixar de ser nômade, viver em sociedade, um tendo uma função, um dependendo do outro, foi aí que a gente começou a ir pra frente. Tá ligado? Exato, mano. E eu tinha essa mentalidade de conquistar tudo. Mano, eu comecei por uma coisa bem louca, né? Meus pais sempre missionários, sempre dependendo de alguém, dependendo, claro, de Deus, né? Mas, Sim. assim, trazendo para um contexto que não é religioso, eu falava, cara, eu não quero isso pra minha vida, entendeu? Então, tipo assim, com 15 anos eu comecei a trabalhar de telemarketing, então eu sempre tive a minha graninha, sabe? Tipo, sempre tive umas paradas, eu gostava de uns tênis, gostava de uma parada, de uma roupa legal. Então eu sempre gostei, eu sempre quis ter essa mentalidade. Só que Deus, depois de 10 anos aí, com 25, 26 anos, você falou assim, cara, agora você já fez muito com as suas forças, né? Agora você vai aprender a depender de mim. E tem sido um processo, mano. É um processo. Não é Cara, não é da hora você receber um Pix ou um dinheiro. Claro que tem gente que não gosta de trabalhar e vai achar legal. Mas eu falo assim, se Deus colocar você num lugar que você acha que você está sendo humilhado, né? Mas está sendo cuidado. Então foi um lugar que eu aprendi a depender, tipo, do meu sogro, da minha sogra, falando, não, pô, tá tudo bem, cara. Eu não sabia ser amado por alguém, por Deus, assim, entendeu? Então foi um trabalho que antes e depois do casamento que mudou muito, assim, de fato. Bravo. E fechou todo esse ciclo, né? No antes da terapia. Sim. Total, né? E tá fechando esse ciclo na concorrência do Grammy, né? Sim, Então- exatamente. Você vê que você andou muito tempo nas suas pernas. Sim, de fato. E no tempo que você menos andou com as suas pernas, Uhum. o que Deus fez é muito, muito maior. Muito Essa maior, mano. isso é o Muito maior, muito maior. Por isso que eu falei, assim, cara, um microfone de R$350, assim, você acha hoje por 200 até. Então, não tem como explicar. É de fato, assim, eu não sei como dizer, mas por isso que eu citei a igreja local, citei coisas que não são naturais pra mim. Não era natural pra mim amar a igreja local. Eu amava as pessoas que estavam ali, gostava de todo mundo. Pô, todo domingo eu tava lá, minha vida toda. Mas você amar a igreja local De é fato, diferente. é diferente. Amar a igreja local não quer nem dizer que você vai estar aqui o tempo todo. Mas é você orar pelo seu pastor, orar, sabe, saber o nome das pessoas, olhar no olho. Enfim, Deus colocou esse sentimento. Foram colocando outros sentimentos que não tinham a ver com a música. No final, ele me presenteou com isso. Por isso que eu até sinto que é um fechamento de um ciclo. Eu não sei para o quê, mas eu sinto que é um fechamento de um ciclo. Por isso que eu tô em paz em relação a isso. Porque, pô, pra mim tá maravilhoso, cara. Tá maravilhoso, sabe? A gente lançou um EP chamado Entre Céu e Ondas esse ano. A gente lançou outras músicas. Eu entrei na Sony, saí da Sony, justamente porque a gente tá numa nova fase de sair de algo que seja pré-estabelecido como gospel, sabe? Sim. Tipo, Tá. um selo. Por que não é Sony Music Gospel? Já tá no gospel. E eu comecei a entender que a minha música, meu público, mano, a maioria que me segue no Instagram, nas mídias sociais, não são cristãos. Se você abrir os comentários lá, os comentários são só palavrões falando, mano, seu som é muito brabo. Os comentários são assim, com palavrão, tá ligado? Então, tipo, eu acho muito interessante Deus ter me colocado nesse lugar. E eu quero estar nesse lugar. Mas de qual forma? Talvez sendo um professor, estudando alguma parada, virando um professor. Não quer dizer que eu vou estar em cima do palco dando entrevista.
tá ligado? Então, enfim, Ou eu dando sinto... seu testemunho mesmo. Eu sinto que é um fechamento de ciclo, trocando ideia, sabe? Trocando ideia, abrindo uma live, falando com o cara. Pô, mano, meu dia também tá difícil, cara. Como que tá seu dia? Sim, Sabe? cuidando de pessoa, Que da hora. pessoa É o um que a a um. gente pode estar fazendo E- agora, né? E eu acho que a vulnerabilidade de um homem, ela impacta, mano. Tá Total, ligado? mano, Eu total. acho ouvi uma que isso parada é disso. importante, mano. O testemunho, Eu o ouvi essa testemunho, parada essas coisas assim. num culto de homens, que a gente teve até aqui, velho. Que foi justamente o Caraca, do nada os caras abrir- levantando uma bandeira de homens, né? Abrir a caixa preta. Foi você tava Mas aqui, é né? tipo esse Não, bagulho. Não, mas então. Mas teve um culto aqui. Mas é porque, tipo, tem muito essa visão que você falou até parada de machismo e tal, tipo, que Sim. como o homem, tipo, ele tá ali, tipo, como sacerdote da casa, beleza. A galera vai achar, não, esse cara, ele é o durão, que ele fica ali suave. E o que o brother falou justamente, tipo, onde eu tô sentado aqui agora, falou, mano, todo homem tem um limite. Aí quando ele fala, obviamente, todo ser humano tem um limite, tipo, seja homem ou mulher, Aham. tipo, a parada, né? Mas a galera acha que, não, o homem não chora, o homem não faz isso, não faz aquilo. Tipo, a mulher é muito da hora porque, tipo, realmente tem essa parada. Mano, eu sou um ser humano, tipo, tenho meu sentimento, beleza. Mas a galera, tipo, tenta colocar muito, generalizar, fala, não, mano, tu não pode demonstrar seu sentimento. Que é justamente, tipo, o que a gente sente quando ouve até a própria música, mano. Você Sim. falando de experiências pessoais ou experiências das pessoas. Não sei, tipo, a maioria das músicas que a gente percebe é você falando sobre experiências pessoais. Sim, todas, E, tipo, mano. abrindo essa vulnerabilidade, que é justamente tipo, que a gente não vê hoje. Se outra parada que eu ouvi nesse mesmo workshop que eu tinha falado, que o brother chegou pra falar comigo, foi o cara falando que a gente coloca um padrão de santidade nas redes sociais tão grande, que é Sim. tipo, a pessoa postando o quão perfeita ela é. Sim. E aí quando você fala, mano, eu já pulei pra ver como é, eu já tipo, perdi amigos, já perdi a fé. Sim, mano. Realmente, o cara que tá ouvindo, ele pensa, mano, caraca, então nem todo mundo é perfeito Sim. seja nas redes sociais, seja, tipo, na própria vida, velho. Essa é a minha ideia, cara. A minha vida é isso. Eu acho que o meu propósito é esse. Não que eu sou revolucionário em alguma coisa, porque existem milhões, existem sempre 7 mil que estão orando sobre isso, né? Que estão fazendo acontecer sobre essa parada. Mas dentro da minha pequena bolha, eu tento ser esse cara. Eu nem consigo escrever. Tipo, um amigo meu que eu gosto muito da música dele, Bruno Ramos, eu nem consigo escrever como ele escreve, no sentido, tipo, tão explicitamente sobre Jesus. Eu não consigo escrever sobre isso, mas eu consigo escrever sobre as minhas vulnerabilidades. Então, quando eu falo agiota, quando eu falo outras coisas lá nas minhas músicas que claramente são confissões de pecado, eu tô confessando um pecado, eu comecei a perceber que as pessoas, elas estavam, caramba, eu preciso ouvir sobre isso, sabe? Porque tem um álbum que chama... que é um álbum muito importante pro Azaf, que é do BK. Como é o nome do... Castelos e Ruínas. É um artista que não é cristão. Esse álbum, eu aprendi algo ali. E foi aí que talvez mudou uma chave, que ele falou, ele contou todas as vulnerabilidades dele. Tem uma música que chama Amores e Vícios e Obsessões, que ele canta sobre um relacionamento com uma mina, e ele expõe coisas ali que você fala, caramba, como assim, tá ligado? O mano abriu toda a alma dele. Eu falei, cara, é assim que eu me sinto, sabe? Então quando eu fiz meu trampo e fiz meus trabalhos, eu jogo esse sentimento, sabe? Eu tenho que falar, mano, eu tenho que falar que eu me sinto de fato Paulo quando ele fala, eu sou o maior dos pecadores, sabe? Eu sou de fato esse cara, mano, eu não consigo, tá ligado? E eu acho que o mundo, porque a gente tem tantas pessoas que amam e odeiam Kanye West, amam e odeiam outros artistas que se tornam gigantes, tá ligado? Porque eles realmente falam o que pensam. E eu tento buscar isso. Eu falo realmente o que eu penso. Um dia, com certeza, eu vou quebrar suas expectativas. Porque, normal, talvez ela não vai estar de normal. contra. Mas o que eu não quero é não conseguir, ou melhor, enganar o Zazá, sacou? Enganar quem sou eu acho ali. que eu não quero ser hipócrita. E eu fiquei pensando muito essa Sim, fala, eu mas queria eu sou. encaixar num lugar... Não que você não seja hipócrita, Sim, mas que você eu não tento mostre, buscar que mas eu não... você tenta não buscar. Sim. Que, tipo, o evangelho não é você, não é sobre você cair, mas sim quantas vezes você vai levantar, quantas vezes você Sim. vai tentar, quantas vezes você vai ficar mais parecido com Cristo. E é exato, mano. E quem te inspirou, assim, mais nas suas músicas, assim? Nas suas músicas, quem que é a sua maior inspiração? Mano, tem uma banda que até é engraçado, né? Ela foi a primeira banda a assinar com a Sony Music Gospel, foi a banda Resgate. Eu escutei Resgate bastante
por meu pai, assim, de rock, era o que tocava. Tem uma coisa ali na banda Resgate que eu consigo ver no meu som, que é a ironia, tá ligado? O sarcasmo, assim, os caras têm bastante. Um dos meus pais. E o que eu posso falar, cara, eu gosto muito de Justin Bieber, eu gosto demais, mano. Gosto demais de Justin. Ele tá meio pai aí. Purpose foi da Mas hora, né, velho? eu tinha A ficado música que ele feliz. fez, Ah, You sim. Give Me Purpose, né? Ah, Um esse álbum é propósito, incrível. dá um Sim. propósito, Cara, ele eu se gosto comprometeu. muito. Então, é muito louco isso. Eu vejo. É muito interessante até a gente pensar isso pra concluir a minha fala. Às vezes a gente coloca, tipo, pô, o Kanye West, o cara lançou um álbum cristão, um álbum gospel, chama Jesus King. Donda, né? O Donda. Cara, muito louco, muito da hora, mas ele não é minha referência de cristão, tá ligado? Ele é minha referência de artista. Tem uma grande diferença, assim, sabe? A referência de uma caminhada cristã é o meu velhote, que tem 30 anos, que é cristão, tá ligado? Sei lá, que é pastor. Então, tipo, é diferente, assim. Eu acho que talvez a gente, como jovem, a gente coloca essas pessoas como referências espirituais. E elas não são, essa coisa, são sacerdotes, assim. O meu pastor, é o obreiro, minha velhota, a senhora do culto de oração, o senhor do culto de... Então, tipo, essas são as minhas referências. Então, Justin, esses caras foram muita referência pra mim em questão Referência artística, musical. como se comportar, como fazer o show acontecer, tá ligado? O BK é um mano que eu escutei muito, tá ligado? Mas de todos, assim, é um mano que eu... É o Kanye West, assim, pra mim o Kanye West mudou. Eu falo uma grande asneira e peço perdão, o meu amigo Kaique vai rir da minha cara agora, ele e o Big, que eu falo que pra mim o Kanye West é o maior artista de todos os tempos. Ele é maior que o Michael Jackson. Mais que o Drake. Quem é o Drake, mano? Pô, o Michael Jackson é maior que o Drake, mano. Não. E eu acho... Tô É só zoando, óbvio. porque teve Não, a relaxa. diferença, o Kanye Sim. West e o Drake, mas depois eles resolveram. Tanto que agora o Kanye West falou que Agora o Drake Ye, não é nem mais Ye. Kanye eu West, acho que eles vão vamos até lá. fazer um feat junto. Mano, pra mim o Kanye West é o maior artista de todos os tempos. Ele é o Sim. cara que de como... Por quê? Só pra encerrar. Falei isso uma vez, né? Mas eu prometo. Ele fala o que ele pensa. Eu gosto disso. Por mais que eu não concorde com 90%. Eu acho interessante, cara. É uma coisa que... Eu falo... O que fez ele ser tão honesto? Ou ele procurar essa honestidade? Isso é uma coisa que me pega, assim. E, obviamente, né? Cristo, né, mano? Fé. Cristo. Mas eu sou muito mais Pedro do que Cristo, obviamente. Obviamente. Isso que a gente é muito mais os discípulos do que Sim, realmente total. o Criador, mas a gente busca. E eu queria agradecer, cara, Total, mano. pela sua presença, pelo seu convite. Mano, Eu falei pro que Pedro, assim que eu mandei 10, mensagem, você tava em viagem ainda? Você tava em Tava. viagem com os tios? Verdade. E aí eu falei, cara, acho que ele nem vai me responder e tal. E aí eu vi que estava num lugar bem reservado e tal. Eu falei, acho que mano. nem Pô, deve estar Bahia tendo é sinal maravilhoso. e tal. E aí ele recebeu muito bem, eu fiquei muito feliz que você curtiu o projeto. Pô, valeu, e mano, que obrigado. você Mano, abraçou. muito bom conversar, assim, tipo... E eu acho que a parada que foi, assim, principal, além do TDAH pra gente ter essa conexão, mas mano, essa visão, mano, era, tipo, justamente isso que a gente buscou, tá ligado? Tipo, nossa, mano, eu queria sentar com o brother, tipo, com essa visão mesmo, e, tipo, falar Irado. essas coisas, assim, total. Cara, meu coração, ele fica... Essas conversas que a gente tá tendo agora, eu tenho com a Lari, eu tenho com os meus amigos que não são cristãos, falando sobre a vida, né? Tipo, eu gosto de fazer isso. Então, eu fico muito feliz quando você me mandou. Eu até peço desculpa, mano, que eu sou péssimo com o WhatsApp. Não, Quem me conhece, assim, tranquilo. tipo... Eu até te respondi melhor do que eu respondo qualquer outra pessoa, mano. Tipo, a Lari ficou com ciúmes, tá ligado? Tipo, porque eu não respondo ninguém, mano. Na moral, tipo, se eu não respondo... Pô, eu sou péssimo com isso. Colocam a culpa no TDAH, mas eu acho que é eu mesmo, mano. Não, eu sou... Não, eu não Eu vou falar de mim, porque se perguntar o exemplo pra qualquer um, ou perguntar pra minha namorada ali, é a principal reclamação dela contra mim. A gente Mas- conversa de boa. Mas tudo bem, tudo mas bem. tá Não vou- ótimo, cara. Porque ela vai falar, Muito você responde todo obrigado. direito. Pô, muito obrigado, Muito valeu aí obrigado, todo meu, mundo. muito Brother, obrigado só a o seu todos. último recado, tipo, pra quem estiver assistindo aqui, Isso, você já deu mano. muitos recados. Pode Mas, falar mano, pra essa câmera fechar, aqui, ó. tipo, a gente já Caraca, agradeceu. Fechado. Mas tá. Pô, mas eu queria agradecer todo mundo que tá aqui aí, valeu mesmo, hein, rapaziada. Tiraram um tempo pra estar trabalhando, agradecer aí, povo tal, que, mano, que Deus abençoe o corre de vocês aí, tá ligado? Prospere. E eu queria falar com a galera que, mano, não é cristã, que me acompanha, que, como eu disse, é a maioria, tá ligado? Gratidão por vocês escutarem minha música. A gente tá falando aqui de um rolê espiritual e dentro da sua vivência pode se encaixar em uma outra parada, tá ligado? Mas tem uma coisa que o nosso coração vai se identificar,
que é aquele momento quando a gente passa o WhatsApp e não tem ninguém pra trocar aquela ideia, tá ligado? A única coisa que eu peço, quando tem esse momento, que tem vários no meu mês que acontecem isso, por mais amigo, aquele amigo que você tenha, vai ter esse momento que não tem como se dividir com ninguém. Olha pro céu e fala com alguma coisa, tá ligado? Essa parada vai te responder porque me respondeu, me responde, tá ligado? É assim que eu boto fé. Então, queria te agradecer por me escutar. E é isso, tamo junto aí, muita fé no corre, tá É bom? nóis. É nóis. Valeu, É lindos. nóis, mano. Muito Obrigadão. Tamo junto, é Obrigado, nóis. gente. Valeu. Valeu.